programa semanal para falar sobre refrigeração, climatização, tudo que envolve o nosso mercado, nossa profissão. E não estou sozinho, diretamente de Blumenau, meu compadre, Maiconzinho Arcontec. Boa noite, Bessa, meu amigo. Boa noite a todos que estão chegando aqui também nessa live. Vai ser uma live muito boa e muito conhecimento para a gente aí que trabalha no ramo, né, Bessa? Com manutenção, então a gente é bom estar antenado sempre. Boa noite a todos. Boa. Também vamos chamar nosso terceiro integrante que está conosco aqui, meu irmão, camarada, diretamente de Porto, Portugal, Rodrigo Men. Fala, refrigerista! Tudo bom, meus amigos? Bessinha, Tudo Michael? Bom. Tudo certo. Como é que tá, Rodrigo? Hoje eu tô nervoso aqui, rapaz. Amaral Gurgel, Lucas Fugita, Kemurs aqui na área. Rapaz do céu, tá pesado. A conexão do Bessa não foi à toa que caiu, não. O Bessa não apoiou a câmera ali com esse peso todo, Bessinha. Não tem jeito não, rapaz. Hoje haja conexão para segurar esses caras aqui. Estamos aqui com 105 pessoas, agradecendo a nossa audiência toda segunda-feira. Aqui embaixo, meu amigo Rogério. Chama aí, ó. Opa, boa noite, boa noite. Opa, com boné também bacana, da hora do Fala Refrigerista. Boa noite a todos, boa noite, Bessa, boa noite, Michael, Rodrigo. Boa noite ao pessoal do Inverter na Prática que está chegando comigo aqui agora. Boa noite a todos os que estão nos assistindo aqui também, né? Sejam bem-vindos, que a live de hoje vai ser muito boa mesmo, né? Fiz a chamadinha ali dentro do grupo que eu estava, né? Falando sobre a live de hoje e todo mundo ficou muito curioso, né? Muito curioso de conhecer conforme foi passado hoje para nós, né? Nessa questão de até economia. É isso que eu achei bacana. De repente você vai até economizar dinheiro com esse novo sistema. Mestre, boa noite, mestre Amaral Gurgel. Hello! Boa noite, fala refrigerista! Boa noite, moçada. Prazer estar com vocês aí, dividir um pouquinho dos conhecimentos, né? Eu e o Lucas, em nome da Kemurs, queremos agradecer aí essa presença. Acho que vai ser um treinamento bem focado nessa nova apresentação, né? E é um prazer estar com vocês aqui, né? Fazendo que a gente não fazia nada junto, né? Sim. Aí voltamos de novo. E eu torcendo para o meu São Paulo ser campeão, e aí de novo escorregando. Mas faz parte do jogo. Boa. Ô, Amaral, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite aqui prontamente. Todos os nossos trabalhos aqui você sempre fortalece. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Saiba disso. Obrigado, estamos à disposição aí. Vamos chamar aqui o mais novo parceiro aqui do Fala Refrigerista, Lucas Fugita. Boa noite. Boa noite, Bessa. Fala, refrigeristas. Como vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Boa noite, Lucas. Melhor agora. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, manutenção, boas práticas, para que todo mundo possa fazer da refrigeração um prazer no nosso dia a dia, né? E não uma dor de cabeça. Com certeza. Isso aí. Ô Lucas, para quem... eu já vou passar a palavra para o Amaral, mas para quem não te conhece um pouquinho, conta a sua história, como que você entrou na refrigeração, como que você entrou no mercado de refrigeração. Boa, até me apresentar, eu sou hoje responsável pelo segmento de fluidos refrigerantes, especialidades químicas aqui dentro da Kemurs, então sou especialista técnico e também em desenvolvimento de mercado, então até é engraçado, eu comecei na Kemurs em 2018, 19, como estagiário, então aprendendo, né, tudo no comecinho. Sou formado em engenharia química, depois fiquei 2 anos trabalhando na indústria de bebidas, né, em cervejaria, na área de refrigeração, então trabalhei bastante com refrigeração industrial, compressores aí de grande porte, utilidades principalmente, e voltei para Kemurs no ano passado para topar esse desafio, para trabalhar junto aí com o time forte, esse time grande, junto com o Amaral, nesse desenvolvimento aí de novas aplicações, novos fluidos, e sempre ajudando aí o mercado na conscientização com boas práticas de refrigeração também. Então a ideia é um pouquinho disso, sempre estar compartilhando com o time, aí, com a sociedade, com todo mundo, para a gente trazer um ambiente aí sempre positivo para nós, que sabemos que o dia a dia não é mole, né, Bessa? Com certeza. Ô, mestre, agora, para quem se ainda tem um desinfeliz, que ainda não te conhece, de todos os treinamentos, de todo o seu trabalho que você já tem, conta um pouquinho da sua história. Tem que resumir. Contar quantos anos? 40 e poucos anos de refrigeração? Assim os caras vão saber a minha idade, Bessa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amaral Gurgel. Eu estou na área de refrigeração e climatização há 46 anos. Comecei como um aluno na Escola Senais Carreiro Rodrigues Alves, depois fui fazendo curso técnico, engenharia, e tenho uma empresa de
prestação de serviço, engenharia e consultoria na área de frio alimentar. Sou consultor da Chemours há 26 anos e da Danfoss há 23 anos. Então, a gente está com um pouquinho desse aprendizado que, no nosso dia a dia, nós vamos aprendendo, apanhando mais do que qualquer outra coisa, e o grande prazer também nosso é estar divulgando tudo isso aí. Porque muito mais do que saber fazer também, não adianta a gente ser um burro carregando livro, não serve para nada. A gente tem que também divulgar esses conhecimentos, né? Essa semana eu fiquei muito feliz, porque tem um amigo que é nosso vizinho aqui, o Edson, e por acaso eu mandei um link para ele dos cursos, e ele falou, cara, eu achei muito legal a refrigeração, a parte dele é mecânica, mas tem tudo a ver, né? E ele, que não conhece nada de refrigeração, já começou a estudar, está entrando aí, e muito provavelmente vai ser um grande parceiro nosso aí também no Fala Refrigerista. Isso é legal, porque é exatamente a divulgação desse nosso conhecimento, né? Não adianta nada a gente ter o conhecimento e não poder divulgar sobre isso aí. Então é mais uma pessoa, mais um amigo que está vindo aí, vai sofrer um pouquinho, né? Falei para ele, cara, acabou sábado, domingo, jogo de truco, futebol, já era, velho. Entrou na área, cheirou a R22, acabou, né? Mas é isso aí. Então tá aí um pouquinho do nosso trabalho no nosso dia a dia aí, né? Eu tô aqui com a apresentação do Fujitsu aqui do lado. Ô, Fujita, você já quer puxar isso daí? A gente já vai entrar na apresentação? Boa, vou compartilhar minha tela aqui também. Compartilha a sua então, pode puxar. Boa. Aí quando vocês estiverem vendo, a gente já começa. E aí, pessoal, pode falar. Você que estiver aí na nossa audiência, nos comentários, pode colocar as suas dúvidas, as suas perguntas. Lá no momento oportuno, a gente puxa elas de volta, a gente vai favoritar elas aqui, como a gente já favoritou 3 perguntas aqui, então pode mandar. A gente vai demorar um pouquinho para responder, porque a gente sabe que esse conteúdo é muito relevante, é muito interessante para a gente, e pode ser que a gente não consiga te responder na hora, mas segura a onda que a gente vai responder a todos. Bora lá, Lucas. Boa. Até comentar aí com todo mundo. Tudo que vocês tiverem de dúvida, como o Bessa falou, mandem aí no chat que a gente vai respondendo no final. Lembrando que no final também tem um sorteio aí de um DAC de Option SF Flush, então fiquem até o fim, hein? Então. Show. Boa. Então a ideia de hoje é a gente passar um pouquinho para vocês dos substitutos que a Chemours tem hoje para o HCFC 141B e falar um pouquinho das boas práticas, como utilizar, né, e fazer uma limpeza do sistema bem feita para garantir aí a máxima performance do seu sistema de refrigeração e de climatização. Então, bem brevemente, para quem não conhece ainda a Chemours, então a Chemours é uma indústria química que surgiu a partir da Dupont, pessoal mais antigo aí com 20, 30 anos de refrigeração, como o Amaral Gurgel deve se lembrar da Dupont, mas a Chemours surgiu a partir de um spin-off da Dupont em 2015. Então, atualmente, a Chemours está presente em mais de 120 países, a gente tem mais de 30 fábricas, escritórios, laboratórios de desenvolvimento de novos fluidos refrigerantes espalhados pelo mundo, e hoje a gente conta com mais de 6.500 funcionários. Tá? No Brasil, a gente está localizado em 2 principais polos. Então, no polo de Manaus, a gente tem uma fábrica lá que fabrica especificamente o Freon 410A, uma fábrica de blend, né, de mistura do 410A, principalmente para atender o mercado nacional, o segmento de fabricantes de ar-condicionado, que é o fluido refrigerante que a gente mais utiliza nos nossos equipamentos de ar-condicionado. Em Barueri, nós também temos uma unidade de reenvase de produtos da linha Freon, como o 134A, que é bastante utilizado também em nossos laboratórios de análise, que a gente faz as análises de qualidade para garantir que 100% dos produtos que chegam para vocês, na ponta, no usuário final, esteja dentro da qualidade da composição ideal. Tá? Então, para quem é mais das antigas, também deve se lembrar de 2 marcas da Chemours, a antiga Iceon e Suva, que hoje foram contempladas, foram juntadas na marca Freon. Então, Freon são os fluidos refrigerantes que você já conhece e confia. Então, Freon 22, 134A, 404, 410, e a nova linha Option de fluidos refrigerantes, como o Option YF, Option XP40, XP10, inclusive o Option SF80 e o SF Flush, que a gente vai falar no dia de hoje, para a limpeza de sistemas de refrigeração. Tá? Então, por que hoje a gente está lançando, né, novos produtos para substituição do 141B? Principalmente pelos aspectos ambientais e de legislação. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma vez da vida sobre o Protocolo de Montreal
e a emenda de Kigali. Então, o Protocolo de Montreal e a emenda de Kigali são os dois principais tratados internacionais que regem tanto a utilização de fluidos refrigerantes como solventes, né, produtos para limpeza de sistemas de refrigeração e climatização. Então, o Protocolo de Montreal, ele visa a eliminação, ou seja, a gente não pode mais utilizar aqueles fluidos refrigerantes e aqueles produtos para limpeza de sistemas de refrigeração que possuem cloro em sua composição, que são os CFCs, então o pessoal deve lembrar do R11 e R12, e os HCFCs, como o R22 e o 141B. Tendo isso em vista, a Chemours desenvolveu os substitutos, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é importante que a gente saiba como fazer a substituição desses fluidos e desses produtos de limpeza de maneira adequada, visando sempre proteger, né, a camada de ozônio, usando sempre produtos que não tenham ODP, que não tenham potencial de degradação da camada de ozônio. Ao mesmo tempo, existe a emenda de Kigali, que visa a redução da utilização daqueles produtos químicos que têm alto GWP. Então, GWP é um termo que vocês vão começar a escutar daqui para frente, que significa Global Warming Potential, que é o potencial de aquecimento global daquele fluido refrigerante. Então, os fluidos refrigerantes hoje que têm os maiores GWPs são os hidrofluorcarbonos, como o 134, o 404 e o 410A, que estão sendo substituídos por uma nova tecnologia de fluidos refrigerantes também, tá? Então, de maneira geral, os fluidos como CFCs e os HCFCs são regulados pelo Protocolo de Montreal, enquanto os fluidos como HFCs são regulados pela emenda de Kigali. Então, só para relembrar, CFCs são os clorofluorcarbonos, como um R11 e um R12, e os HCFCs são os hidroclorofluorcarbonos, como um freon 22 e um 141B, tá? Os HFCs já são os hidrofluorcarbonos, então os fluidos tradicionais que a gente conhece hoje no mercado, então M99, 134, 404, 410, que não degradam mais a camada de ozônio, mas têm alto potencial de aquecimento global. E, por fim, a nova geração de fluidos refrigerantes e agentes de limpeza, que são a base de HFOs, né, a quarta geração de fluidos refrigerantes, que são as hidrofluorolefinas que a Chemours tem dentro da linha Option, tanto de fluidos refrigerantes como de agentes de limpeza, que são XP40, YF, SF80 e SF Flush, que não degradam a camada de ozônio e também tem um baixo potencial de aquecimento global e de efeito estufa, tá? Então a ideia é que a gente compartilhe com vocês como estes fluidos, principalmente SF80 e SF Flush, estão sendo utilizados atualmente para a substituição do 141B, e num segundo momento a gente fala um pouquinho mais aí sobre os fluidos refrigerantes para retrofit de sistemas de refrigeração e de climatização também, tá? E para a gente falar um pouquinho sobre limpeza de sistemas, eu convido o nosso mestre, o nosso doutor retrofit, o magnânimo Amaral Gurgel, para poder dar uma aula para a gente aí sobre limpeza de sistemas de refrigeração. Tá contigo, Amaral. Beleza, Lucas, obrigado. Importante aí essas informações, né? Principalmente que tudo veio mudando na parte de refrigeração, principalmente na parte de fluidos refrigerantes, em função de lá na década de 90, né, a descoberta da destruição da camada de ozônio. E eu participei também, que foi uma coisa muito legal na minha vida, que eu conheci o professor Mário Molina, que foi um dos cientistas que fizeram um estudo da destruição dos fluidos refrigerantes que agrediam a camada de ozônio. Na realidade, não é só o cloro, né, que destrói a camada de ozônio. Outros fluidos refrigerantes, como o bromo, enfim, tem outros também que degradam. E eu estive aqui em São Paulo, quando o professor Mário Molina esteve aqui. Eu ganhei um prêmio na época, isso foi em 1994, que eu já estava utilizando os primeiros HCFCs, que antes era só CFC. Lembrando que lá na parte de 94, 95, o Palmeiras não tinha campeonato mundial. Aliás, só para distrair um pouquinho, né? Mas, enfim, naquela época lá, a gente já começou a utilizar os fluidos refrigerantes com baixo impacto de meio ambiente, sem a presença de cloro ou com uma menor quantidade de cloro. E aí, daí para cá, em função das mudanças que houveram nas legislações, em função principalmente do Protocolo de Montreal, no qual o Brasil foi signatário e ainda é signatário, houve a mudança, inclusive,
na parte de compressores, na parte de óleo, de válvulas de expansão eletrônicas, né? E daí para frente a coisa mudou muito. Então, o que aconteceu? Os primeiros equipamentos de refrigeração que nós trabalhávamos lá na parte de 1977, quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, era a parte de CFC, clorofluorcarbono, como R11, R12, R22, né? Naquela época também, quando começou a surgir. A partir disso aí, então, com esses problemas em função da degradação da camada de ozônio, a gente começou a fazer as mudanças aí, como o Lucas mostrou, aí em função do Protocolo de Montreal e agora em função do adendo ao Protocolo de Montreal, ou Protocolo de Kigali. Então, Kigali fala o quê? Esse cara não tem mais cloro, beleza, então eu não agrido mais a camada de ozônio. Mas ele tem o quê? Alto índice de efeito estufa. Então a gente vai ver muito agora se falar, como o Lucas comentou, sobre o efeito estufa. Então não adianta ter um produto só que não tenha cloro. Ele não vai agredir a camada de ozônio. Mas ele também tem que ser um produto que tenha baixo índice de efeito estufa. Beleza? Vamos para o próximo slide aí, Lucas. Acho que saiu da tela a apresentação. Aí, agora próximo slide, por gentileza. Agora foi. Muito bom. Um dos produtos que nós vamos falar hoje, lembrando também, né, Lucas, que dia 23, na próxima quinta-feira, nós vamos também ter uma webinar falando sobre todos os fluidos. Hoje nós estamos falando específico só dos fluidos, o SF80, o SF Flush, que é para limpeza de circuito, mas na quinta-feira, dia 23, eu e o Lucas nós vamos fazer uma webinar, né, sobre todos os fluidos, nova família dos fluidos refrigerantes. Bom, por que é importante, então, limpar um circuito de refrigeração? Então, no circuito de refrigeração, nós temos aí 4 componentes básicos: o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. No meio desse circuito de refrigeração, nós temos o fluido refrigerante, né, que muita gente aí, por desconhecimento, chama de gás. Eu vou dar uma carga de gás. Na realidade, o termo gás era muito usado no passado porque a gente usava produtos que não eram misturas, eram substâncias simples, como o R11, o R12, o R22. Né? Agora, a maioria dos fluidos refrigerantes hoje são misturas, ou seja, tem mais de 2, 3, até 4 componentes. Então, quando a gente fala, nós vamos fazer uma carga de gás, mas se eu usar, por exemplo, o Freon 404A, ele é uma mistura, ele é um blend. Então você não pode falar que você vai dar uma carga de gás. Por quê? Porque a fase gasosa é uma das fases do fluido. E no caso das misturas, nós temos que fazer a carga na fase líquida. Por quê? Na fase líquida, todos os produtos ali estão na proporção correta. Então, o termo correto é aplicação de fluido refrigerante. Se vai ser na fase gasosa ou na fase líquida, quem vai decidir isso aí é a composição do seu fluido. Se é uma mistura, tem que ser na fase líquida. Se é uma substância pura, aí pode ser líquido ou pode ser vapor. Bom, então imagino que o compressor está trabalhando e por qualquer motivo lá, né, o fluido refrigerante ele passa por dentro do enrolamento do motor, ele passa junto do óleo no cárter do compressor e circula dentro do meu fluido, do meu sistema, retirando o calor no meu evaporador e rejeitando esse calor lá no meu condensador. Quando existe uma queima do compressor, ou seja, o enrolamento do motor, ele atinge um ponto de ruptura do enrolamento, o que acontece? Ali dentro cria um curto e um arco voltaico e degrada tanto o fluido refrigerante como também o óleo. O óleo também é o cara que mais sofre com essa contaminação da queima do meu compressor. Então, nós temos dentro do circuito, então, um sistema que ficou ácido, né, em função da queima, da carbonização do óleo, da queima do fluido refrigerante. Então não basta você só trocar o compressor e colocar um compressor novo se você não descontaminar o seu circuito de refrigeração. Então, os sistemas de limpeza, né, nós vamos falar que o antigo 141B e hoje o SF80 e o SF Flush, são agentes químicos, ou seja, não são fluidos refrigerantes. O 141B, que a gente ainda utiliza, mas já está no final de carreira dele, em função porque ele tem muito cloro, e os novos fluidos aí, o SF80 e o SF Flush, eles não são fluidos refrigerantes, eles são sistemas de solventes para fazer a descontaminação do meu circuito, no caso aí, por exemplo, quando ocorre uma queima do meu compressor.
No caso, quando a gente vai fazer também uma adição de um novo fluido refrigerante, às vezes é recomendado também aquele óleo mineral que está ali dentro, né, ou alguma contaminação que tem, você fazer o flush, fazer uma limpeza para descontaminar também o sistema, limpando toda a minha tubulação. Por quê? O fluido refrigerante ele é miscível com o óleo. O óleo deveria ficar somente dentro do compressor. Porém, o óleo é miscível por quê? Por arraste, por compressão, o fluido refrigerante ele leva o óleo junto lá do cárter do meu compressor, ele vai para o meu condensador, vai para o filtro, para o evaporador, enfim, ele circula. Isso é tão prático que, quando nós temos qualquer problema de vazamento, a primeira coisa que nós enxergamos no circuito é o fluido refrigerante que vazou do rastro de óleo. Então, todo o meu circuito de refrigeração, ele está impermeabilizado com o óleo que, através do arrasto e da compressão e da miscibilidade do óleo com o fluido, está no meu circuito de refrigeração. Então, é normal todo o meu circuito de refrigeração ele estar com uma película no meu condensador, no meu evaporador, no meu separador de óleo, enfim. Todos eles têm essa película. Por quê? Porque o óleo misturado junto com o fluido vai fazer essa participação dentro do meu circuito. Muito bem. Uma vez que queimou o óleo, o circuito está contaminado, todo esse óleo que estava circulando por aí, ele também vai ficar ácido e vai criar problema para mim. Por quê? Porque a partir do momento que eu colocar um compressor novo, se eu tiver um circuito que ele está ácido, com sujeira, óleo contaminado, então ele volta dentro do meu compressor. Porque quem resfria o enrolamento do meu compressor é o meu fluido refrigerante voltando na fase de vapor superaquecido, resfriando aí o enrolamento do motor. Então, uma vez que esse fluido ele é compatível com o óleo, ele é miscível com o óleo, ele vai trazer. E se esse óleo estiver contaminado lá no meu circuito, vai trazer essa contaminação para dentro do meu compressor, e aí, de novo, nós vamos ter um processo de contaminação, de acidez, vai corroer o enrolamento do motor. O motor elétrico ele é protegido por verniz, e esse ácido vai corroendo o verniz. Corroeu o verniz, uma vez que não tem mais a proteção do verniz no meu enrolamento do motor, ele vai entrar em curto, baixo isolamento, e vai queimar de novo o meu compressor. Então é importante fazer a limpeza do meu circuito de refrigeração. Quando também o sistema está ácido, por exemplo, o cara usou fluidos de baixa qualidade ou de marcas aí que são pouco confiáveis, que vem também com umidade, ou seja, a água, a umidade, junto com o óleo e com o meu fluido refrigerante, ele faz uma ação química, ele gera ácidos clorídricos quando o meu circuito ainda tem cloro, como é o caso do HCFCR22, ou um HFC, aí como ele não tem cloro, ele vai ter uma reação ácida através da composição química, e aí eu tenho ácido clorídrico e ácido fluorídrico, porque todos os nossos fluidos refrigerantes são à base da fluorita. Então, quando eu tenho água, tem um alto índice de umidade no meu circuito de refrigeração, essa umidade por si só, ela vai gerar ácidos e vai também destruir o meu compressor. Vai carbonizar a descarga do meu compressor, porque a água é hidrogênio e oxigênio, e ela não vai condensar, esses dois vapores de hidrogênio e de oxigênio não vão condensar nas mesmas condições do fluido, como o freon 134, 404, 407. E aí ele vai estar numa pressão muito mais alta. E aí é físico, se eu aumentei a pressão, eu aumentei também a minha temperatura. Só que aí eu tenho um problema. O meu óleo lubrificante do compressor, a partir de 130 graus, 135 graus, ele começa a carbonizar, ele vira uma borra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o menor índice de umidade dentro, por quê? Quanto menor o índice de água, de oxigênio e de hidrogênio lá dentro, o que vai acontecer? Eu não tenho a formação de ácidos. E aí, as boas práticas de refrigeração, usar um bom fluido, né, de boa qualidade, a descontaminação do meu sistema, a troca dos filtros, né, no caso que você vai trocar um compressor novo. Então isso é muito importante. Por quê? A gente brinca o seguinte, tudo que acontece de errado no meu circuito de refrigeração, quem vai pagar o pato é sempre o compressor. Porque tudo que acontece vai para o compressor. Muito fluido da calça hidráulica no compressor, pouco fluido, você tem alta de superaquecimento e a temperatura da descarga, baixa tensão, alta tensão, fluido ruim, de má qualidade,
tudo passa por dentro do compressor. E é ele que leva o pato e é o primeiro que vai abrir o bico e queimar, dependendo da situação. O acúmulo de lubrificantes também no evaporador, principalmente aí muito óleo, né, em sistemas de baixa e média temperatura, porque o óleo ele tem que ser miscível com o fluido, porque o fluido vai levar ele, mas também vai trazer de volta. Claro que aí nós temos que garantir diâmetro, velocidade, vazão do fluido, o arrasto, né, fazer sifão, contra-sifão, para poder esse óleo também ser ajudado a voltar para o compressor. Mas se eu tenho muita presença de óleo dentro de um evaporador, esse óleo, além de tudo, ele está faltando lá no meu compressor, está colocando o meu compressor em risco e está também formando uma barreira térmica. Então aquele filme de óleo que é natural na minha tubulação, tanto do evaporador como do condensador, uma película de óleo ali é normal. Ela é uma barreira térmica, mas não tão grande. Mas quando você inunda com muito óleo o evaporador, ele é um grande trocador de calor. Só que quando eu tenho óleo lá dentro, o óleo não consegue fazer o transporte de calor. Então eu preciso que tenha uma menor quantidade de óleo. Ou seja, quanto menos óleo eu tiver circulando no meu sistema, melhor para o meu equipamento. Por quê? Eu vou trocar mais calor, tanto no meu condensador, como lá no meu evaporador. E, mais uma vez, reiterando, o sistema de compressão, seja o compressor hermético, semi-hermético, usando qualquer tipo de fluido acima de 130 graus, ele começa a carbonizar. Tem alguns sistemas de manutenção que a gente vai fazer auditoria, vai fazer uma preditiva. Você olha no cárter do compressor, está parecendo que tem um pó de café lá. E aí acabou. Imagina, se o óleo está nessa condição, imagina o que está acontecendo dentro do meu circuito de refrigeração. Então, eu tenho que ter um agente de limpeza, um solvente, dentro das boas práticas, né, que ele seja compatível com os elastômeros, a gente vai falar sobre isso, que ele seja um bom solvente, que ele tenha uma baixa temperatura de evaporação, né, que ele seja um cara que seja dentro das normas ambientais em relação à flammabilidade, em relação à camada de ozônio, a efeito estufa, e que também a gente utilize ele de forma correta e segura para fazer a limpeza dentro do meu circuito. Então, a descontaminação do meu circuito, seja um refrigerador doméstico, onde a gente coloca aí 150 gramas de refrigerante, ou uns sistemas de supermercado, onde nós colocamos 300, 400 quilos de fluido, o problema é exatamente o mesmo. Se carbonizar o óleo, se virar ácido, ficar acidez, o tamanho do problema vai ser o custo que vai ter isso aí. Um compressor de um refrigerador custa R$400. Um compressor de supermercado custa 50, 60 mil reais. Lembrando que às vezes em supermercado nós temos 5, 6 compressores em paralelo. Então tem que se tomar muito cuidado com ações de manter o meu circuito dentro das condições de operação muito limpo para a gente não ter os problemas de contaminação. Beleza, seu Lucas? Podemos aí passar mais o próximo slide, por gentileza. Espero que o pessoal não esteja dormindo na minha live aí, né? Beleza? Não, tá todo mundo ligado aqui, mandando as perguntas também. Estamos ligados no 220. Amando, super elogiando a Amaral. Eu queria pôr até mais comentário na tela, mas é para não desconcentrar, não atrapalhar. Mas já tem bastante pergunta e o pessoal elogiando demais, curtindo bastante conteúdo, Amaral. Obrigadão. Eu só queria lembrar que deve ter tido algum palmeirense aí que ficou chateado e falou que o Palmeiras tem campeão mundial, campeonato mundial. Então quero reiterar, senhores, que o meu tricolor no Morumbi, ele é 3 vezes campeão mundial. Mas tá bom, vamos lá, a parte técnica. Vamos lá, só para animar o povo aí. Amanhã os caras vão me xingar, mas fazer o quê? Pessoal, quando eu estou usando esse solvente, o que ele precisa ser para mim ele ser um bom solvente? Quais são as características que eu preciso ter nesse fluido para limpeza para que ele seja um bom fluido e resolva o meu problema, que o meu negócio é limpar o circuito. Primeiro, poder de solvência. O que é isso? Ele tem que diluir, ele tem que desengraxar, ele tem que limpar toda aquela borra, aquela acidez, aquele óleo sujo, aquela contaminação, carepa, que ela fez a brasagem de 10, 20, 30, 40 metros de tubulação, não passou nitrogênio por dentro durante a brasagem, aí aquela carepa. O que é a carepa? É a reação do óxido de cobre em relação à alta temperatura do oxigênio com o cobre. O ferro, ele oxida
a gente chama de ferrugem. E aquilo, quando a gente brasa os tubos de cobre, né, sem passar o nitrogênio por dentro, ele também reage, ele oxida, o cobre oxida, fazendo aquela sujeira, a gente passa a mão pro lado de fora, suja toda a mão, é aquela carepa. O que acontece do lado de fora também acontece do lado de dentro. Então, as boas práticas dizem que na hora de eu brasar um tubo de cobre, passar com uma atmosfera inerte de nitrogênio para evitar isso aí. Ou seja, então o meu fluido refrigerante aí, no caso esse agente de limpeza, ele tem que ter alto índice de solvência, ou seja, ele realmente, a hora que passar na minha tubulação, nos meus componentes, eu tenho que ele seja um cara que limpe como se fosse uma vassourinha, uma lava-jato lá dentro, limpando todo o meu circuito. Por quê? Se não limpar, não adianta nada, vai colocar um compressor novo e vai ter problema de acidez e sujeira, vai queimar de novo o meu compressor. Bom, alta densidade, o que é isso aí? Promover o arrasto, ele tem que ser denso, né? Para poder limpar aqueles contaminantes que estão ali dentro. Então veja bem, solvência e alta densidade. São duas condições físicas que tem que ter para ser um bom solvente. Compatibilidade, ou seja, o que eu tenho lá no meu circuito de refrigeração, né? Eu tenho tubo de cobre, tubo de alumínio, elastômeros, né? Os anéis de vedação, tudo isso ele tem que ser compatível. Ele não pode, por exemplo, ser um solvente que derrete todas as borrachas, por exemplo, dos anéis de vedação, das válvulas de segurança, das válvulas de serviço, da válvula de expansão, né? Então ele não pode reagir com o cobre, não pode reagir com o alumínio, senão ele destrói todo o meu circuito de refrigeração. Então, olha lá, poder de solvência, alta densidade e compatibilidade com os materiais que nós temos no circuito de refrigeração. Então ele tem um equilíbrio do ponto de ebulição, ou seja, aqui temperatura e pressão ele evapora. Então ele evapora, por exemplo, numa temperatura e numa evaporação maior do que os outros solventes. Então, ou seja, eu tenho muito mais ação com ele, por exemplo, do que comparado com o SF80 ou o SF Flush com o 141B, ele evapora muito menos. Então eu tenho uma perda de produto por evaporação menor em relação ao 141B. E importante também, a gente vai mostrar depois um videozinho no final, é importante a segurança. O Lucas falou aí que a Chemours veio lá da Dupont. Eu trabalhei com a Dupont muitos anos. E eles são assim, crica, chato na área de segurança. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que nós somos profissionais. Saímos de casa como técnicos, como engenheiros, como vendedores da área de fluido refrigerante, como mecânico, mas a gente volta como sobrevivente. Por quê? Porque, a gente trabalha com alta pressão, alta temperatura. Agora, quem instala split, por exemplo, tem que trabalhar com rapel para fazer a instalação do lado de fora. Né? Trabalhamos com maçarico, alta temperatura, nitrogênio, mais de 2.500 libras. Ou seja, então, além de ser um bom profissional, ele também tem que ter as boas práticas de segurança. Por quê? Porque segurança é o que vai nos trazer de volta para o seio da nossa família. Beleza? Vamos lá, Lucas, o próximo slide. O Lucas, ninguém está me xingando ainda? Não, tá tranquilo. Só para complementar o que você comentou também, Amaral, do ponto de ebulição, o pessoal perguntou aqui, mas ele evapora a 47 graus. Então, qual que é a grande vantagem? Num dia quente, então pega lá Cuiabá, Nordeste, né, o 141B evaporava por volta de 33. Então, se abrir o tambor, ele já começava a evaporar e você já perdia produto. Então, por ele ter uma temperatura de ebulição um pouquinho maior, por volta de 47, você não tem tanta perda de produto, é por evaporação. E também, por ele não ser uma temperatura de ebulição tão alta, então, por exemplo, como se fosse água que evapora a 100 graus, você consegue remover o produto depois do processo de vácuo. A gente vai mostrar um videozinho mostrando como que funciona da limpeza do sistema na prática, mas a ideia é sempre a gente ter um equilíbrio, né, dessa temperatura de ebulição para evitar perdas por evaporação, que a gente sabe que os produtos 141B também não está barato, e também seja ideal para a gente poder fazer a retirada de todo o produto do sistema no momento ali da finalização da nossa manutenção. E do ponto de vista de segurança, assim como o Amaral comentou que é importante a gente ter a segurança na manutenção, né, no nosso dia a dia, trabalho em altura, trabalho elétrico, partes móveis, a gente também ter segurança com as embalagens dos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Seja uma embalagem que tenha válvula de segurança, um disco de ruptura, que seja projetada, né, para utilização daquele produto, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou incidente no transporte, no armazenamento, nenhum
momento, né, que você esteja fazendo manuseio daquele fluido refrigerante ou daquele produto para limpeza do seu sistema de refrigeração. Tá certo? Tem um cara que está falando que no Piauí 47 graus é na sombra. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um chiller para gelar aí o 141B ou SF80, né? Para poder manter. Porque lá no Piauí, cara, o urubu voa só com uma asa, que a outra ele vai abanando assim. É complicado, viu, cara? Um abraço para os nossos amigos nordestinos aí, que ganham muito dinheiro o ano inteiro, né? São Paulo no Sul, aqui a gente só ganha dinheiro quando faz calor. Lá os caras arrebentam de ganhar dinheiro, cara. Os caras só andam de Hilux, cabine dupla lá. Bora lá, Lucas. Vamos passar para a próxima aí. Vamos lá. Lembra que o Lucas falou lá do HCFC, hidrogênio cloro fluorcarbono? Por isso que o 141B, que é um solvente, está morrendo. Porque ele tem cloro na composição. Então, toda vez que você está limpando com 141B e ele está evaporando numa temperatura de evaporação, inclusive, menor do que a nova família HFO, né, que é a hidrofluorolefinas, você está jogando cloro na atmosfera e está ajudando a destruição da camada de ozônio. Por isso o Brasil aderiu. Pois não. Até uma questão que muitas vezes a gente escuta de profissional, fala assim, não, isso aí é a grande indústria, eles estão fazendo fluidos novos, gases novos, para fazer a gente ter que trocar, fazer a gente comprar. E a gente não consegue compreender que é uma evolução natural dos fluidos, né? Fluidos que agridem menor a camada de ozônio, o efeito estufa. Então, é por isso que é essa mudança. E até antes da legislação exigir, muitos países já se antecipam, né? Com certeza. Assim, eu não sou um cientista, como foi o professor Mário Molina, que fez um trabalho global sobre o problema do cloro e a camada de ozônio. Então, assim, o que nós temos que fazer? Não foi uma indústria química, como, sei lá, na época do pão, falou, vamos trocar o fluido para ganhar mais dinheiro. Não existe isso. Por quê? Se não houver um consenso global, todos os cientistas do mundo inteiro fazer todo um trabalho, isso não muda de uma noite para o dia. Você vê, o primeiro encontro que nós tivemos no Brasil sobre substituição de fluidos refrigerantes que destruíam a camada de ozônio foi em 1991, cara. Quando a Dupont me convidou pela primeira, eu nem sabia o que era a camada de ozônio. Então, naquela época, a gente trabalhava com refrigeração e eu fui entender que... Agora, a Dupont e outros fabricantes aí mudaram porque eles queriam mudar o fluido para ficar mais caro? Claro que não. Você pega, por exemplo, uma Brasília velha. Meu amigo Felipe Batsley, aliás, quem perguntou o nome dele é Felipe Batsley. Ele tinha uma Brasília velha lá com carburador, beleza? Hoje ele tem o quê? Ele tem um Audi com injeção eletrônica. Entrou na refrigeração, ficou milionário. Então, ele saiu do carburador para injeção eletrônica. Aí você vai dizer, então, que as empresas estão colocando injeção eletrônica para ganhar mais dinheiro contra o carburador? Claro que não. Com a injeção eletrônica você tem um menor consumo, menor índice de poluente, você tem uma eficiência melhor no automotivo. E já também está morto, porque daqui a pouco nós temos híbridos aí, carro elétrico, e aí vai embora. Quer dizer que, então, o lobby do carro elétrico vai mudar porque eu não quero mais ter carro com carburador, nem com injeção eletrônica. Amigo, quem gosta do passado é museu. Nós temos que estar atualizados, né? Então, eu estava falando, inclusive, com um amigo na semana passada, falando, hoje a refrigeração é uma mecatrônica. Não é mais o cara aqui com um manômetrozinho, uma garrafinha de fluido, ele resolveu o problema do pressostato lá, né? Isso aí não, hoje o cara tem que saber trabalhar com inversor de frequência, válvula de expansão eletrônica, automação, placa eletrônica, não é isso? Então é isso aí, tem que mudar. Então a mudança dos fluidos refrigerantes foram para a evolução do meu circuito, né, do meu sistema. Você vê que hoje você tinha compressores antigamente, que o COP, quanto é o COP? Quantos quilowatts eu estou gastando para produzir X de energia, de frio ou de calor? Os COPs antigamente era menos que 1, cara. Hoje você pega COP aí de 4, de 5, ou seja, o sistema, através da mudança do fluido e também dos compressores, claro, aliado à nova tecnologia de automação, você fez o consumo diminuir 4, 5 vezes. Não estou falando de percentual, estou falando de 4, 5 vezes menos o consumo. Então, é isso aí. E não tem como a gente brigar. Você fala assim, eu quero comprar agora um carro novo, mas eu quero ver com carburador. Não existe. Não existe. Então, tem essa mudança. E aí, falando nisso,
a mudança do 141B, que é um produto que se usou muito para fazer a limpeza, né, do circuito, que é um HCFC, hidrogênio cloro, fluorcarbono, que como ele destrói a camada de ozônio, ele está caindo fora. E nós então lançamos, a Chemours lançou, aliás, deixa eu falar de Chemours, a gente ouve Chemours no Brasil inteiro, né? Tem lugar que fala Chemours, outros falam Chemours, mas a gente fala Chemois, né? Chemois, francês. Mas a pronúncia certa é Chemours, como se fosse o interior de São Paulo, Chemours, né? É a pronúncia certa. Bom, o HFO, como o Lucas já falou, é uma família nova, hidrofluorolefinas. O que tem de diferença, aliás, junto aí com o SF80 e o SF hoje? O grande pepino hoje é efeito estufa, o GWP, Global Warming Potential. É isso aí. Então, esse fluido, ele não tem cloro, e o efeito estufa dele, o Global Warming Potential, ele é muito baixo. Então, além de ele ser um produto que tem uma solvência bem melhor, limpa menos, tem uma temperatura de evaporação maior, tem uma densidade melhor, ele também está contribuindo em relação ao meio ambiente, porque o índice de efeito estufa dele é infinitamente menor do que o antigo HCFC 141B. Não tem mais 141B para usar? Não pode mais usar? Claro, se você achar para comprar, tiver, não tem problema, ele não está proibido. Mas acontece que cada vez mais vai ficar escasso, porque pelo protocolo de Montreal vai estar entrando cada vez menos produtos com HCFC aqui no Brasil. Beleza? Bessa, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tem. Passou até um comentário aqui, depois eu tento achar, até o pessoal comentando que o 141B tá com preço elevado, mas é justamente isso, né, Amaral? Lei de mercado. Está começando mercado. A faltar. Exatamente. Só que aí, por exemplo, o instalador, o profissional de refrigeração que não tem informação, que não compreende que o SF80 ele substitui o 141B, ele fica, pô, eu tenho que achar o 141B. Não, calma, respira. A gente tem uma opção que é o que a gente está conversando aqui hoje. Né? É isso aí. Por isso que é importante a gente divulgar e cada um de nós ser um elemento multiplicador. Uma coisa legal aqui no Brasil é que todos esses grupos de WhatsApp, a parte dos mecânicos, um passa informação, às vezes fala muita besteira, né? Alguém fala as coisas erradas também, né? Mas assim, ajuda muito. Você vai à Europa, Estados Unidos, cara, não tem isso, tá? O pessoal ele, eu, minha empresa e quem quiser que vai procurar. E aqui no Brasil a gente tem esse círculo, cara, e é muito legal essa troca de informação. Então, uma informação importante. Tem no mercado aí alguns agentes de limpeza, só que os caras não falam que ele é inflamável. Então, assim, nós não estamos falando de outras marcas, de outros produtos que são ruins. O grande problema todo é o seguinte. Vocês assistiram aí, o ano passado, que teve aí um acidente, né, na Cinemateca aqui em São Paulo. O pessoal estava fazendo manutenção, fazendo limpeza, né? Foi fazer limpeza e o produto que eles usaram aí, não importa a marca nem procedência, ele era um produto que ele era inflamável. Então, jamais a gente deve usar um produto inflamável, né, sem saber que aquele produto é inflamável. Quer dizer que não pode usar? Claro que pode. Você tem refrigerador, você tem refresqueira, você tem uma coisa que usa, por exemplo, o R600. É um produto que é inflamável, mas tá uma tarjeta enorme lá atrás dizendo que é inflamável. Então, só que o equipamento é preparado. Eu não posso pegar um equipamento que trabalha, por exemplo, com 134 ou com 404, 410 e colocar um produto lá dentro que é inflamável. Por quê? Porque ele não é preparado para aquilo lá. Quando você faz um produto que vai usar um produto que é inflamável, ele é especial. Então eu não posso simplesmente substituir um por outro. E aí o que está acontecendo? Com a falta do 141B no mercado, por quê? Porque ele tem cloro e está diminuindo a importação dele. Não é nós que queremos reduzir a importação, não é que é Chemours que não está fazendo. Ele tem um protocolo a ser seguido. E a cada ano vai importando menos fluido, principalmente o HCFC. Então, o que acontece? Está se surgindo no mercado muitos produtos que são agentes de limpeza que não limpam e, além de não limpar, ainda são inflamáveis. Tem uma piadinha aqui, ó. Quase deve ser palmeirense esse João do Frio. Ele falou que a empresa era FR na Cinemateca. Era de São Paulo mesmo. Né? E vou te contar uma história, João. Você deve ter brincado.
mas até uns 15 anos atrás, a gente que fazia manutenção da Cinemateca. E pode ter certeza, se estivesse com a gente hoje, ainda teríamos a Cinemateca. Com certeza não ter, porque a gente é uma empresa muito séria. Então a gente perdemos uma história. Perdemos boa parte da história do Brasil ali. A gente fazia manutenção lá com tanto carinho, e não é só a grana, que tem lugar que é icônico, né, Amaral? Você dá orgulho fazer a manutenção, que nem no Morumbi, por exemplo, né? Dá orgulho. Claro, sem dúvida. E, cara, quando eu vi esse ano que reinaugurou a Cinemateca e na sequência pegou fogo e destruiu tudo por causa da manutenção, foi uma dor no coração muito grande. Mas, João, a gente fez durante muitos anos lá, viu? O meu irmão fez manutenção muitos anos lá na Cinemateca, mas já faz uns 15 anos atrás isso. O grande problema não é o produto. O grande problema é quem está manipulando. Porque se o cara tem um mínimo de noção, lê a FISP do produto, ele tem noção do que ele está fazendo. Mas às vezes a pessoa, o que acontece? Não tem conhecimento, faz de qualquer jeito, não lê a FISP, você entendeu? Então esse produto é um produto que você tem que olhar. Então, por exemplo, a Chemours, todos os fluidos refrigerantes, os solventes, tudo aí, inclusive o Lucas depois vai colocar a ficha técnica, ele não é inflamável. Entendeu? O SF80, o SF não são inflamáveis. Então, o que acontece? Quando você não lê, é que nem a gente compra um remédio e não lê a bula. Compra lá um manual, compra um televisor, o primeiro manual que você faz, você joga no lixo. Então você não sabe usar. Então aí é o problema. Então o problema não é o fluido, o solvente, é quem está utilizando. E aí entra o profissionalismo, né? Tem muita pergunta sobre flamabilidade. Vamos deixar para o final? Depois o Lucas vai falar sobre isso aí também, a gente fala aí. Tá? Isso aí não. Então vamos lá. Option é uma linha da Chemours. Assim como antigamente era o Freon, o Suva e Xeon. Então agora o Suva e Xeon virou tudo Freon. E a linha Option é a linha nova da família que nós temos, que é um produto que não tem cloro e tem os menores índices de efeito estufa do mercado. Então, o que é isso? Cada vez mais nós vamos estar olhando e vendo que os nossos fluidos refrigerantes, assim como os solventes, eles vão ter que ter um índice cada vez menor de efeito estufa. Né? Bom, aí muita gente fala, esse negócio de efeito estufa, a Terra é um ser vivo, sempre teve, os dinossauros morreram, depois teve um outro... Cara, eu não posso falar nada sobre isso, porque nós não somos cientistas. Mas assim, não vai ter mais 141. Assim como não tem mais R11, não tem mais R12. Então, se você não acompanhar o mundo, não é o Brasil, não é a Chemours que manda nisso. Isso é global, não tem só a Chemours que faz fluido refrigerante. Mas todo mundo está seguindo o mesmo protocolo. Beleza? Então, qual que é a grande sacada? Então, a Chemours lançou o SF Flush. O que é o SF Flush? Ele é o SF80 pressurizado no DAC já com nitrogênio. Ou seja, dentro desse DAC de 4,54 kg, eu falo 4,5 kg, Lucas, não, é 4,54 kg, tem mais 4 gramas aí. Então, 4,54 kg. Faz diferença. Né? Então, esses 4,5 kg, ele já vem pressurizado. O que é legal? Cara, às vezes você está em cima de um telhado, às vezes você está dentro de um lugar que não dá para levar cilindro de nitrogênio. Esse cara aí, ele já tem um pescador, você não precisa virar o cilindro de ponta cabeça, vem pressurizado com 90 libras, ou seja, o suficiente para empurrar o SF Flush para dentro do circuito, fazer a limpeza, porque o que é importante, pessoal? Não é só passar o SF Flush por dentro, ou o SF80, mas eu tenho que inundar todo o meu condensador, evaporador, a minha linha, fazer o flush. O que é flush? Fazer a circulação desse fluido, mas ele tem que inundar toda a tubulação, para ele poder, com o poder de solvência dele, limpar toda a área da minha tubulação. Então, esse cara, ele já vem pressurizado. 90 libras é o suficiente para empurrar. Precisa virar de ponta cabeça? Não precisa virar de ponta cabeça. Por quê? Porque ele já tem um pescador dentro dele. É abrir e pressurizar e limpar o circuito. Nós vamos mostrar isso num vídeo. Então, primeiro, ele já vem com nitrogênio pressurizado, 90 libras, vem com um tubo pescador, ou seja, não precisa virar ele de ponta cabeça. Tem em todas as nossas lojas de distribuição,
Depois o Lucas pode passar para vocês. No nosso site tem os nossos distribuidores, né? Ele está dentro das regulamentações ambientais, o GWP dele é menos que 2,5, ou seja, baixíssimo. Se você pegar aí o 404, só com comparação, dá aí quase 4.000. Então ele é bem menor, né? Maior poder de solvência, por exemplo, comparado com o 141B, ele é quase 80% maior o índice de solvência de limpar. É um produto seguro, não possui ponto de fulgor, ou seja, não é classificado como líquido inflamável. Então, quem perguntou da flammabilidade está aí. Ele não é considerado, classificado como líquido inflamável. Compatível com todos os sistemas antigos, né? Usava R22, R12, seja qual for, posso fazer limpeza com ele? Não tem problema nenhum que ele é compatível, né? E aí, as rotinas de boas práticas para você fazer a limpeza. Então, redução de perda por evaporação. Ou seja, ele evapora a 47 graus. Tudo bem, lá no Piauí já é um pouquinho diferente, porque lá o negócio é 47 graus na sombra, né? Então, mas beleza. Então, já ajudou, porque o outro evaporava bem menor. E permite a evaporação, né, bem maior do que o 141B. 141B, assim como o SF Flush, através de uma boa limpeza, um bom arrasto do nitrogênio, você faz a evacuação abaixo de 500 micra, você já evaporou umidade, SF80, tudo que tiver dentro do seu circuito de refrigeração, e aí nós não podemos esquecer das boas práticas de refrigeração, né? Depois da limpeza, trocar os filtros de sucção, de linha de líquido, que houver, né? Colocar um novo compressor, desidratar, fazer o vácuo com bomba de duplo estágio, né? Tem algumas revendas que eu vi que eles vendem bomba com um vacuômetro já na bomba. Pessoal, esquece. O ponto de medição de vácuo é o ponto mais longe da sua bomba de vácuo. Por quê? Quando eu estou fazendo a evacuação do meu circuito, todo o meu circuito ele tem que estar, vamos supor lá que você determinou que tenha abaixo de 500 micra. Se você está medindo perto da sua bomba, pode ser que a sua bomba está muito menor. Então você está achando que o teu circuito já está desidratado. Então sempre que você for fazer a medição de um vacuômetro, né, usar vacuômetro para medir o seu circuito, deixar ele longe da bomba de vácuo. A bomba de vácuo tem que ser de duplo estágio. A bomba de vácuo tem que ter o óleo trocado, porque o grande segredo de se fazer vácuo não é nem ser a bomba de duplo estágio, mas que o óleo seja limpo, novo. Por quê? Porque o óleo é o elemento fundamental para fazer o vácuo. Então eu estou fazendo um vácuo numa câmara frigorífica, por exemplo, estou com a bomba de vácuo lá na minha unidade condensadora, tem um ponto de colocar o vacuômetro lá no meu evaporador, que está longe, meça lá, tem que estar 500 micra lá. Então aí eu tenho certeza que o meu circuito está desidratado, não tem nenhum resíduo de SF80 ou de 141B, que eu estou sem vazamento, lá naquela parte mais longa também está fazendo a leitura. Então é importante. Precisa ser vacuômetro digital? Não, pode ser também analógico, mas o importante é fazer a leitura do vácuo através de vacuômetro. E a gente vê que é muito prático no mercado aí, as pessoas que não têm o conhecimento, falam, eu ligo a bomba de vácuo, parou de sair fumaça, né, aquela fumacinha, já está bom o vácuo. Errado. Aquela fumaça está saindo porque você está com alto índice de umidade. Quando parou de sair, não é que saiu toda a umidade, porque tem a umidade principalmente em circuito antigo, onde eu tenho óleo no meu sistema, então você não vai conseguir baixar todo o vácuo. Por quê? Porque tem muita umidade no óleo também, então demora muito para você abaixar. Então o fato de não estar saindo aquela fumacinha da bomba de vácuo não quer dizer que você está em vácuo ideal para você fazer a carga do fluido. Então o que é importante? O cara que vai medir para mim lá. Quem é o meu dedo duro? Quem é o meu técnico que vai dizer para mim se está pronto ou não? O meu vacuômetro, analógico ou digital, o mais longe possível da minha bomba de vácuo. Beleza, Lucas? Passamos para o próximo aí? Só mais um comentário. A ideia da gente ter trazido essa embalagem de 4,54 quilos é trazer praticidade. Então, muitas vezes o pessoal não queria comprar 20 quilos, né, de SF80, um tamboruzão, e às vezes precisava ali de 1 quilo, 1,5 kg, 500 gramas de produto para fazer a limpeza de um condensador pequeno, um evaporador pequeno, uma unidade de condensador, uma chopeira, uma geladeira, um refrigerador.
e ele não precisava comprar 20 quilos de uma vez. Né? Então a ideia de ter essa embalagem de 4,5 kg é para trazer de fato essa praticidade para todo mundo, né? Ser o mais democrático possível. Quem precisa de um volume muito grande, compra o tambor de 20 quilos. Quem precisa de praticidade, utilização em campo, ser mais ágil, compra e utiliza uma embalagem pressurizada de 4,5 kg. Tá? Lembrando que o cilindro de 20 quilos não é pressurizado, é só o produto. O único que é pressurizado com 90 libras é o SF Flush, que vem com 4,5 kg. Então aí tem que ter essa discernimento aí, ok? Beleza. Fala, doutor Bessa. O Amaral e Lucas, o pessoal está perguntando se ainda é necessário utilizar o nitrogênio. Então, a gente falando do 20 quilos, então utiliza do nitrogênio normal. Com uma obra grande, uma utilização maior, o galão sempre vai ser a melhor opção, que não o Lucas está falando. Em pequenas quantidades, o 4,54 kg é o ideal para os pequenos e todo mundo poder utilizar o produto, né? O que é legal também? Depois que você circulou, seja de um jeito ou de outro, o SF80 ou o SF Flush, é importante também dar uma pressão com o nitrogênio para fazer o arrasto e ajudar a evaporar. O vácuo também vai fazer evaporar, não há um problema. Mas é bom dar uma passada de nitrogênio para a gente, para ajudar a fazer o resto do arrasto e evitar que fique com a quantidade. Porque quando você tem um circuito pequenininho, um refrigerador, um freezer, sabe? Mas quando você tem circuitos grandes, como aí VRF, câmaras frigoríficas, tem muito sifão, tem looping, né? Aí é bom você fazer um arrasto. Importante. Jamais passar SF Flush ou o SF80 dentro dos compressores. Porque, cara, nós estamos falando que ele é solvente. Tem gente que, de uma maneira sem conhecimento, tira o óleo e coloca solvente dentro. Não é que o solvente vai reagir e atacar as coisas, mas ele vai o quê? Ele vai te desengraxar. Aí o cara coloca óleo lá. Só que o óleo, quando você coloca, vai para o fundo do cárter. Quando você liga o compressor, toda a placa de válvula, tudo o restante, está seco, porque ele diluiu. E aí você pode travar o compressor. Então a recomendação é não passar solvente dentro do compressor. Eu vou limpar a linha, mas não sei o quê. Tira o orifício da válvula de expansão, porque senão entope tudo por ali. Entendeu? Pode passar no condensador, pode passar no evaporador, nas linhas, separador de óleo, acumulador de sucção, não importa. Mas dentro do compressor, não. Por quê? Porque ele pode limpar toda aquela lubrificação. Mas eu quero trocar o óleo e limpar aquele óleo sujo que está dentro do compressor. Põe um óleo novo, principalmente o óleo poliéster, que ele é mais solvente. Ele vai limpar todo aquele óleo velho, drena, depois põe um óleo de novo. Mas não passe nenhum solvente por dentro do compressor. Nessa mesma linha, professor, até interromper, a gente não tinha nem comentado essa pergunta, o pessoal não fez aqui. O senhor comentou da válvula. Eu peguei já sistemas VRF, que o pessoal limpou com 141B, com as máquinas instaladas e derreteu tudo quanto é válvula de expansão. Acabou com as borrachas da válvula de expansão, todas. Tiveram que trocar aí 50 válvulas por causa disso. Deu vazamento, estava com vazamento de sistema, derreteu o plástico das unidades cassete. O SF80 ele também ele vai degradar essa borracha, o plástico? Não. E uma das características dele é ser compatível. Se alguém usou 141B, não sei que 141B, o 141B também não reagiria. Não é para isso. Então o cara pode ter usado um produto de má qualidade ou um outro produto que não é o 141B, aí vai acabar com tudo. Olha aqui, ó, na tela aí. Compatibilidade de materiais. Então, por quê? Porque não adianta nada a gente fazer uma limpeza para proteger o sistema e fazer o meu compressor funcionar dentro das normas, e aí ele destruiu o meu circuito. Então, olha lá. Ele é compatível. Aço inoxidável, cobre, latão, alumínio, liga metal, zinco. Ou seja, a minha tubulação não vai nunca ter problema. Depois, a parte de PT, PTFE, HDPE, todos esses produtos também, ele também não vai reagir. E na parte de elastômeros, para quem não sabe, são aqueles anéis de vedação, né? HD, neoprene, PU, seja qual for, também não vai reagir. Por quê? Mano, caramba, o cara tá usando lá, eu tô com o meu equipamento, com cobre, com aço inox, com anel de vedação. Se eu não puder limpar, vou ter que arrancar tudo isso aí, eu tô morto. Então,
o SF80, assim como o 140B, de procedência correta, como o Chemours, não é para ter nenhum tipo de problema em relação a isso aí. Tá certo, Lucas? Quer comentar alguma coisa disso aí? Só para comentar também, além de não passar, né, no compressor, o ideal também que não passe principalmente manifolds digitais, né, para não gerar nenhum tipo de risco ao dano, à ferramenta, que a gente sabe que não tem um custo baixo, e é importante que a gente preserve, né, o equipamento e a ferramenta também. Então lembre-se sempre de passar nas tubulações, principalmente, nos condensadores e evaporadores, e exclui, né, de passar um produto de limpeza, seja um 141B, um SF80, um SF Flush, nos compressores e também nos manifolds, principalmente os manifolds digitais que tem carcaça ali de plástico. Tá certo? Porque na realidade a gente limpa esses manifolds digitais tudo com álcool isopropílico por dentro, né? Agora, você imagina, não é só o manifold, qualquer outro material plástico que cai para o lado de fora, ele vai reagir, vai queimar, ele vai ter solvência. Então é importante não fazer isso aí, porque a gente vê, comprei um conjunto de manifold aí, caro, né, digital, e de repente caiu lá, deu um jato em cima, destruiu. Aí vai reclamar para o fabricante, caramba, você me vendeu um puta de um manifold caro e caiu lá, está destruído. Então, cara, boas práticas, né? Aliás, o manifold digital tem que tratar como um bebê recém-nascido. Tem cara que joga dentro do carro, quebra, né? Infelizmente, não tem aí os bons cuidados. Mais alguma coisa, Bessa? Bessa? Das ferramentas, né? Não, até eu mandar um abraço para o André Oliveira, que está aqui nos comentários também dando suporte para a gente aqui. Já o Graciliano fez uma pergunta sobre colocar o produto também dentro da bomba de vácuo. É o que ele está falando em questão da lubrificação. A gente tem que se atentar até nas limpezas aí de bomba de vácuo, de tudo, complementando o que o senhor estava falando ali. Então, o que é importante? Não estamos falando que o SF80 e o SF Flush são solventes? Então, a minha bomba de vácuo depois não vai desidratar? Então, quanto menor o índice de solvente tiver lá dentro, né, ou praticamente nulo, a bomba de vácuo não vai ser prejudicada. Por isso a importância de trocar o óleo da bomba de vácuo. Sempre usar bomba de vácuo de duplo estágio, tá? Porque senão você não faz vácuo. Você brinca de fazer vácuo e a bomba brinca que você está fazendo vácuo no sistema. Você finge que fez vácuo, a bomba finge que chegou nos 500 mil. Mestre, outra coisa também, por exemplo, até esses produtos concorrentes que são assim, até inflamáveis, eles têm eu não sei explicar, eles têm é como se fosse um óleo. A gente aplica um produto flush, mas ele deixa um resíduo forte. E é o que a gente estava comentando na livezinha que eu abri ali no Instagram. Esses produtos que não tem uma procedência legal, ele diminui o tempo de vida útil do óleo da minha bomba de vácuo. Então, por exemplo, até a retirada dele é difícil. Você expurga com nitrogênio mais de 1, 2, 3 vezes. Acha que fez ali o expurgo, mas quando você coloca a bomba de vácuo, rapidinho ela já fica com uma aparência leitosa. Você vê que o óleo já perde a eficiência, você não consegue baixar o vácuo. Aí vai lá, você faz 1, 2 trocas, dependendo da sua linha longa. Então, assim, alguns produtos que prometem muita coisa, mas se a gente for ver, aí a galera comenta aqui que o produto ele tem um custo, mas ele tem uma evaporação muito boa, ele sai muito fácil da linha, e eu vou ter uma utilização do óleo da minha bomba de vácuo. Então, assim, o que seria caro para você? Todo esse tempo que você está fazendo de retrabalho, de trabalhando em cima da linha, perdendo sol quente lá na cabeça, e você tendo um produto que te entrega o flush, faz a limpeza corretamente, você vai fazer o expurgo com nitrogênio e vai fazer o processo de vácuo. Então, assim, muitas vezes o instalador ele não consegue compreender todo esse processo, esse tempo que ele perde fazendo retrabalhos, mas tendo um produto que consegue te entregar um trabalho igual que era com o 141B, né? Então, o grande pepino também aí, fazer uma comparação. Você tem gasolina batizada e gasolina boa. E quem paga o pato é o motor do carro. Infelizmente. Está entendendo? Então, o cara fala, tudo que é da Chemours é mais caro. Não é que tudo que é da Chemours é mais caro. É que nós trabalhamos dentro das normas técnicas internacionais. Né? Tanto da ASHRAE, norma ARI. Por exemplo, o nível de umidade que vem no fluido refrigerante da Chemours é menos que 8 partes por milhão. O circuito não pode ter mais que 30 partes por milhão. No circuito, não pode ter mais que 30. O da Chemours é menos que 8, ou seja, por isso que ele é extra seco.
Nós fizemos análise de alguns produtos que vem aí, vem com 70, 80 partes por milhão. Então, por mais que a sua bomba de vácuo desidratou e fez um bom vácuo, a hora que você colocar o fluido, você jogou todo o seu trabalho fora. Então, quando você compra um solvente, que ele é ruim, porque solvente é produto químico, depende do químico que fez as misturas e a proporção. A hora que ele evapora, ele fica com óleo, ele fica com qualquer outro resíduo lá, todo aquele seu trabalho foi jogado fora. E, de novo, quem vai pagar o pato é sempre o compressor. E acho que Beleza? o último comentário que é legal falar também, né, que o pessoal sempre fala aqui, tá vendo nos comentários, e querosene, né, thinner, eu já vi gente usando cada coisa fazendo... Cloro, passa cloro, então põe com água, passa cloro dentro lá. O que a gente sempre fala? Esses produtos não foram projetados para ser um solvente, é um produto de limpeza para sistemas de refrigeração. Então, não utilize esses produtos. Né? Você não sabe qual que é o impacto que ele vai ter, seja de compatibilidade, seja de segurança, seja de performance. Então, sempre utilize produtos adequados para aquela aplicação. Né? Então, igual, por exemplo, você usa 410A para um equipamento de 410A, um R22 para um equipamento de R22. Então, use sempre tanto o fluido refrigerante quanto o produto de limpeza adequado, projetado para aquela aplicação. Essa outra coisa também que eu vi, uma vez o cara fazendo limpeza das válvulas de expansão, o filtro, daqueles filtros que vai dentro do compressor, com álcool de posto de gasolina. Eu falei, mas não pode usar isso aí. Porque isso aqui é álcool hidratado. Você sabe o que é álcool hidratado? É com água. Se a gente quer evitar água, a gente está lavando o circuito com álcool hidratado. Não sabia. Por quê? De novo, não lê, não estuda. Né? Cara, comprou alguma coisa, vai ler sobre aquilo ali. Né? Pega aí, o Lucas vai passar depois aí, né? As informações do SF80, dá uma lida, cara. É inflamável, não é? Qual é o nível de toxicidade que ele tem? Você entendeu? Como é que eu pressurizo? Porque você tem que ter informação. Não, você se mata. Não é isso? Tem que ter conhecimento. Ô, mestre, e o pessoal pode achar que a gente está exagerando, mas não, galera, isso acontece e não é raro, isso é cotidiano, em qualquer treinamento webinar que eles abrem, sempre tem pai, eu tenho um produto aqui especial que eu uso aqui, é o posto do seu Zé, é a gasolina do seu Zé, e aí não é raro isso aparecer aqui nos comentários, então a gente leva isso para vocês como exemplo para a gente poder pensar e analisar, ver um treinamento desse, um conteúdo desse e levar para as nossas empresas aí. Muito bom. Bom, uma das maneiras de nós fazermos a limpeza do meu circuito é através de uma bomba de recirculação. A bomba de recirculação ela é muito legal porque ela vai fazer o flush correto, inundando toda a minha tubulação e recirculando. Então, você pode usar uma recolhedora, pegar o SF80 aí, né? Percebam, o SF Flush, ele vem pressurizado no DAC de 4,54. O SF80 ele vem em cilindros, em tambores de 20 quilos, mas não são pressurizados. Aí eu tenho que fazer a recirculação através de bomba, né, ou através do sistema de pressurização. Passa o outro slide, por favor, Lucas. Olha aí. Então, isso é super importante. Bom, eu não tenho uma bomba de recirculação e também não tenho o SF Flush. Então, o que eu posso fazer? Pegar o SF80 através do nitrogênio, né, usar um cilindro, pressurizar o meu circuito. Pessoal, uma coisa muito importante. Todo mundo que usa o cilindro de nitrogênio, seja de 3 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos, dentro do cilindro de nitrogênio vem 2.500 a 2.800 libras. Ou seja, é exatamente a mesma espessura do cilindro que a gente usa no carro a gás. E os cilindros de nitrogênio eles são forjados. Eles não têm nem solda. Por quê? Porque é para aguentar a pressão. Aí vai o Zé do gás, que dá carga de gás, e põe o direitinho na saída do nitrogênio. E aí, cara, foi a última vez que ele vai abrir o nitrogênio dele na vida. Por quê? Porque é um risco muito grande. Então é importante. Vocês vejam que o SF80 ele vem com 80 libras, não precisa mais do que isso, 90. Então tem que usar um regulador de nitrogênio para rebaixar dos 2.500, 2.700 libras para 80, para 90 libras. Porque se você não usar um regulador de nitrogênio, usar o direitinho, você vai causar um acidente muito feio. Eu já vi a parte de evaporador casco-tubo abrir que nem um papelão, porque o cara foi abrir devagarzinho e mandou mais de 1.600 libras dentro, ele abriu. A sorte que estourou, mas não teve nenhum acidente
com quem estava perto. Inclusive, eu estava lá. Aí o cara fala, mas eu esqueci de trazer o regulador. Cara, regulador de nitrogênio é condição de segurança. Então você pega, pressuriza, põe o SF80 e aí você vai pressurizar com 80 libras circulando, e depois pega um tambor de recuperação, você pode decantar ele de novo, evaporar ele e usar ele novamente para fazer a limpeza do circuito. Mas é extremamente importante. Vai usar o nitrogênio? Vai. Tem que ter o regulador de nitrogênio. Beleza, Bessa? Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Não, beleza, tá tranquilo aqui, professor. As perguntas a gente já deu uma limpada aqui, a gente tem 30 perguntas, a galera pode ficar tranquila que muita coisa a gente já respondeu, mas a gente vai trazer as outras perguntas que ficou passando ali. Pode dar continuidade. Aí já chegou Bom, beleza. A gente tem um vídeo mostrando a utilização. Agora vocês vão ver, nós contratamos um cara de Hollywood para fazer o vídeo da Chemours aí, tá? Vocês vão ver aí um pouquinho do nosso vídeo aí. Acho que Pessoal, passando o vídeo vai responder algumas perguntas. Eu vou dar play aqui. Boa. o SF Flush é um produto químico. Então, como para todo produto químico, é importante a utilização dos EPIs, óculos de segurança, luva e a camisa comprida. Por quê? Se o produto químico cair na pele, ele vai causar um dano. Então, não podemos esquecer disso. Mesma coisa se aplica para os nossos fluidos refrigerantes, o Freon 134, Freon 404, 407, 410. Nós vamos demonstrar agora para vocês que um compressor que queimou, nós vamos fazer a limpeza do condensador. Então, aqui já está o SF Flush, pressurizado com nitrogênio, lembrando que já tem o pescador, então eu não preciso virar de ponta cabeça. Lembrando, como já está pressurizado com entre 80 e 90 libras, eu não preciso usar mais nada. Vou colocar aqui a minha mangueira e vou poder circular o meu SF Flush. Abriu, pressurizou já o SF Flush, tem o pescador e vou então passar ele para dentro do meu condensador. Então, estou abrindo aqui a válvula, vai circular. Olha aqui a sujeira. Olha a sujeira saindo, ó. Óleo. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá saindo limpinho, olha lá, ó. Já limpou o seu condensador. Então é importante. Aí fecho, ó. Paro de pressurizar. O circuito já está limpo. Fecho o SF Flush, que já está pressurizado com nitrogênio. E o meu condensador ficou limpo. E aqui, ó, está o resíduo de óleo, sujeira, acidez, né? Pessoal, importante. Depois que eu passei e circulei o SF Flush, para garantir que não fique nenhum resíduo dele dentro do circuito, então a gente pega nitrogênio. Importantíssimo utilizar o regulador de nitrogênio. Por quê? Porque dentro do cilindro de nitrogênio vem mais de 2.000 libras, 2.500 libras. Então eu tenho que usar o regulador para restringir. Eu regulei aqui para 60, 80 libras, é o que eu preciso. Abro aqui o regulador, a mangueira está pressurizada. Se tiver algum resíduo do SF Flush no meu condensador, vai ser expurgado e saído dentro do meu sistema aqui, ó. Então eu vou, olha lá, ó. Olha lá. Está saindo limpinho, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho mais nenhuma sujeira e agora só está passando o nitrogênio por dentro do sistema. Olha lá. Só nitrogênio agora. Está limpo o condensador, isento de sujeira e não tem mais o SF Flush. Beleza? Cara, descobri uma coisa terrível vendo esse vídeo. Eu tô ficando careca, cara. Porque a gente não olha por cima. Eu vou ter que usar um boné agora do Fala Refrigerista. Cara, vou dizer uma coisa. Que horrível. Tô ficando careca. A idade é complicado, né, cara? Mas tá bom. Já viu meu time ser campeão 3 vezes? Tá bom pra caramba. Campeão mundial. Mas beleza. E aí, senhores, alguma pergunta a mais? Alguma... Tem sim. Então aproveita que tá o Lucas aí, tô eu para eu tenho um pedido aqui, o Amaral e Lucas, até para nossa audiência aqui, agradecer aí, média de 170 pessoas ao vivo aí, o pessoal comentando demais, agradecendo o conteúdo, a didática que vocês estão trazendo esse conteúdo pra gente. Mas, cara, eu peço aquele like, dá aquele like.
dá o joinha aí pra gente, isso ajuda muito o canal Fala Refrigerista, esse conteúdo a chegar também a outros profissionais, a outras pessoas. Se você tem um grupo de WhatsApp, que a galera sempre comenta ali como faz um procedimento, troca uma ideia, manda esse vídeo para eles. Talvez ele não consiga assistir agora, ou se ele conseguir assistir, ele vai participar conosco aqui, mas ele pode assistir posteriormente. Agradecer ao pessoal do Grupo Refrigeração que está assistindo a gente aqui. E esse conteúdo, se você não é inscrito, se inscreve. Se não é seguidor da gente ali também no Instagram, tem um Instagram aqui do Lucas, do professor Amaral Gurgel também, que traz muito conteúdo referente a Quemos, referente a fluido refrigerante. Sigam ele, siga também o Fala Refrigerista. Bora lá, man. Uma coisa só legalzinha, que como é bacana a gente está participando desses treinamentos, né, e do Fala Refrigerista, que a gente está sempre junto aí. Eu tenho, por exemplo, amigos e alunos, né? Por exemplo, eu tenho um pessoal no Rio Grande do Sul, na cidade da Feliz, né? Então, eu tenho o Leonel. O Leonel é um cara que a gente se conheceu através de treinamento, de live. Então, ele está lá no interior do Rio Grande do Sul. E tem o Cris, que está morando lá em Orlando agora, nos Estados Unidos, né? E ele está curtindo de lá também. Cris, um beijão para você. Leonel, para você também, né? O Felipe Batsley, se eu não falar dele também, ele infarta. Aí, amanhã ele fala um monte para mim. O que é legal, né? Essa interconectividade que a gente tem de estar fora do Brasil. Portugal, estamos em Porto também, aí com o Rodrigo Men, que está no final da bicha, como que diz lá, no final da fila aí, ó, Rodrigo. O fim da fila é o rabo da bicha. Ah, tá vendo aí, cara? Ai, que bicha grande. Ai, o rabo da bicha está tão longe. Aí o cara olhou pro Rodrigo e falou, mas que bicha grande. Ele falou, não, são 1,80m só. Não tô tão alto assim. É isso aí. Então é legal isso aí. Histórias reais, né? Que a pessoa não tem o que fazer. Dessa resposta mas explica o que é bicha em Portugal, pelo amor de Deus. Fila, gente. Uma fila do supermercado é bicha. E o final da fila é o rabo da bicha. Aí eu tava na fila, uma senhora chegou pra mim. Ai, que bicha grande! Eu tenho 1,80m, senhora. Fica tranquila. Eu tô alto. Ai. Ela demorou uns 10 minutos, mas começou a rir depois. Depois aprende. Gente, tem bastante pergunta aqui. Tinha umas 50 e poucas. O Amaral e o Lucas já foram respondendo, eu tirei. Tem algumas que eu só vou responder novamente, que às vezes o pessoal entrou um pouquinho para ser dinâmico. E as mais que assim vai para o Lucas e para o Amaral, lógico, né? Manda bala. Vamos lá, esse aqui é o Amaral. Tudo aquele óleo que consigo ver a olho e um vazamento é óleo do compressor? Sim, senhor. O único lugar que nós temos óleo no sistema, que é o ideal, é dentro do compressor. Agora, como o fluido é miscível com óleo, ele leva esse óleo para tudo quanto é lugar. Mas se está vazando fluido, está vazando óleo, vai faltar lá no seu compressor. O Anderson até respondeu aqui, o professor também. Na minha opinião, os fabricantes deveriam fazer um ponto acessível para que pudéssemos tirar o óleo contaminado do compressor. Tem um porquê não tem esse ponto embaixo do compressor, né? Então, assim, os compressores herméticos, scroll, rotativo e tal, normalmente, por uma questão de projeto, eles não fazem isso. Mesmo porque a quantidade de óleo que vai ali é muito pequena. Quando você tem circuitos muito grandes, compressores semi-herméticos aí você tem um poço que você drena o óleo tranquilamente. Mas compressor hermético é raríssimo você ter, a não ser que tenha um visor de óleo, alguma coisa que consiga drenar por ali. Os compressores herméticos, alguns fabricantes já colocam também uma saída, por exemplo, para fazer a drenagem do óleo. Mas compressores pequenos aí da linha comercial, aí, a linha doméstica, eles realmente não fazem. Beleza. Professor Amaral, existe algum procedimento ou dispositivo que faça essa medição de nível de acidez após a limpeza do sistema, atestando que o processo foi perfeitamente executado? Tem alguma maneira, Amaral, de falar, não, ó, foi aqui, ficou 100% a limpeza? Sim, tranquilo. Tem aqueles pHímetros, aquele que é vendido em loja de refrigeração, que você faz a análise do óleo. Na realidade, o que é? Ele vê a medição do pH, do potencial de hidrogênio. Então, mesmo que a gente usa para ver o cloro de piscina, tudo isso aí, é o que a gente compra, aquele kitzinho. Você pode, depois que limpou todo o circuito, fazer o circular, pegar uma amostra do óleo e você faz a análise por aí. 2 gramas, 3 gramas de óleo, depois que limpou tudo, ele já diz para você se o seu circuito está ácido ou não. Isso aí é a medição de análise de óleo do compressor. Tá? Dá para fazer tranquilo.
Tem uma pergunta aqui, acho que o Lucas até pode responder. Eu não vou pôr na tela porque ele pôs o nome do concorrente, aí eu não gosto de denegrir. Então, ele usou um concorrente, na empresa usamos um concorrente e com a estática da mão do funcionário pegou fogo. Tem alguns desses produtos aqui, esses flush, que são inflamáveis? Isso, até o que o Amaral comentou anteriormente, né? Tem alguns produtos sendo comercializados no mercado, além de substitutos do 141B, tem alguns que são comercializados como substitutos de 22, de 410, de 134A, que na verdade são inflamáveis. Então, é importante que antes de você comprar qualquer produto, seja um fluido refrigerante, seja um produto de limpeza, seja um solvente, né, para limpeza do seu sistema de refrigeração e climatização, que você veja se ele de fato é inflamável ou não e se ele foi projetado para aquele uso, né? Igual a gente falou, querosene, thinner, álcool de posto de gasolina, né? Cada um usa uma coisa diferente, mas são produtos que não foram projetados tanto do ponto de vista de performance, mas também do ponto de vista de segurança, né? Porque ninguém quer se machucar, muito menos cometer algum tipo de acidente, né? Olhando aí questão de flamabilidade, queimadura, e aí utilizando produtos que não sejam inflamáveis é uma maneira mais simples, né, de você evitar que ocorra algum tipo de acidente nesse sentido. Legal. Rodrigo, só um detalhezinho. O pessoal está mandando umas perguntas aqui no meu zap, perguntando se aquele óculos que eu usei na hora da limpeza lá era da Mulher Gato. Eu quero dizer que eu sou São Paulino, mas sim, mas aquele óculos eu vou ter que dedurar. Aquele óculos era do Lucas. Ele me emprestou. Eu não sei se é da Mulher Gato. Agora, né, Amaral? Você tá entendendo? Mas os caras estão querendo saber qual é o modelo do Ray-Ban que eu usei ali, que eu fiquei todo, né, assim, usando aquele óculos lá. Então, pessoal, aquele óculos não era meu, tá? Era um óculos do Lucas. O Lucas comprou na 25 de março, ali, sei lá onde é que ele comprou, mas foi pra gente fazer o vídeo lá. O importante é usar os EPIs, né, Amaral? Pra que inimigo, né, meu? Pra que inimigo? E o SF, então, ele não é inflamável? Exatamente, não é. Tá, legal. Então, aqui a evolução... Lógico que o cara não vai meter um maçarico em cima, né, cara? Pra ver se não é inflamável, né? Pelo amor de Deus. Ele tem um ponto de inflamabilidade, mas não é assim. Por limpeza, não. Ebulição, se não me engano, temperatura de ebulição 47 graus? Isso, exatamente. Temperatura ambiente do Piauí. O Firo Máximo aqui conseguiu ajudar eu decorar isso daí. Não esquece nunca mais agora. Não esqueço, cara. Pior que essas aí. Aqui deixa eu te falar, eu fui pro Piauí, eu fui para uma cidade lá em Piauí, lá em Teresina, e tem um hotel chamado Rio Poti lá. Eu fiquei lá uns 5 dias dando treinamento. E um calor, cara, 47 na sombra. Aí quando eu terminei o curso à tarde, fui pro hotel, pulei na piscina. Falei, agora vou dar uma refrescada. Parecia uma chaleira. Uma chaleira. O pessoal de Teresina sabe o que eu tô falando aí. Que ele é a piscina do Hotel Rio Poti, cara, que ele é uma chaleira. Mas beleza, valeu. Saiu cozido lá. Assado. Ponto de combustão desses solventes você tem, Lucas? Isso. O SF80 e o SF Flush, eles não têm, né, o ponto de fulgor ou ponto de combustão, que é exatamente por isso que eles não são classificados como líquidos inflamáveis. Dos outros produtos, que são substitutos do 141B, eu não sei de cor, muito porque não são produtos da Chemours, mas é importante que você sempre veja no boletim informativo do produto ou na FISP. É sempre importante que a FISP, que é a ficha de informação de segurança do produto químico, ela contenha, né, as informações de segurança dos produtos químicos. E aí da Chemours a gente consegue mandando também nos grupos do WhatsApp para o pessoal, para todo mundo ter o boletim informativo, como utilizar, e a FISP. Né? Muitas vezes você vai fazer um serviço em alguma empresa grande, algum lugar que eles pedem também as FISPs do fluido refrigerante, do óleo lubrificante, do solvente. É importante você saber que tem disponível para os produtos da Chemours. O cilindro do SF Flush vem pressurizado? O de 4.540? Sim. O de 20 quilos? Não. Mas aí o de 20 quilos não é SF Flush. É SF80. É o mesmo produto, mas comercialmente o Flush é pressurizado e o SF80 é o cilindro de 20 quilos. A evolução dos fluidos, assim como a tecnologia inverter, a evolução de fluidos, assim como da tecnologia inverter. Isso que a gente fala sempre, né? Todo o projeto, acho que todos os componentes do sistema têm que evoluir, né? Não adianta evoluir só o compressor ou a válvula e os fluidos também não acompanhar essa evolução. E é o que tem acontecido, né? Antes, aqui a gente comentou à tarde.
Já vi técnico fazer limpeza com fluido de limpeza meia boca e depois fazer o arrasto fluido com o refrigerante R22, ou com qualquer refrigerante que seja, né? É errado, gente. Então, o mestre Amaral já falou, eu e o Fujita, com nitrogênio, tá? Depois. Por quê? Se você está jogando o fluido fora, se for o 22, tem cloro, está agredindo a camada de ozônio. Se não tem o cloro, mas tem um alto índice de efeito estufa. Então, o nitrogênio é o mais ambientalmente sustentável. Perfeito. Executei o serviço, fiz todas as soldas, passei o produto para limpeza e constatei que havia um vazamento numa solda. Posso soldar com o produto no sistema? Qual procedimento devo tomar para retirar o produto? Mesma coisa, limpeza, passar nitrogênio e já era. Tá? Não deixar nada lá dentro. Não é inflamável, mas não é bom ter o produto lá dentro. Tá? Nitrogênio, chama matéria de solução. Estou tirando umas aqui que a gente já respondeu. O custo do produto. Tem muitas perguntas aí sobre custo de produto. Já vou falar mais ou menos o preço. De 20 quilos, o SF80 custa por volta de R$3.000 no mercado, tá? E o SF Flush de 4.540, ele custa de 800, por volta de entre 700 e 800, tá? Mais uma aí de 800, um pouquinho para baixo. Não vou não fazer eles se comprometerem com o preço, porque cada distribuidor, gente, trabalha de uma maneira, uma margem, tem um imposto 12%, 18%, 17,32%. Então vai variar de lugar para lugar, de distribuidor para distribuidor, tá? Mas sim, concordo com vocês, é um problema ainda o preço, viu? Como dói. Caro tá a picanha. Oi? Caro tá a picanha. Nada. Vai ficar quieto, não posso comentar. Pode ser reaproveitado. Aqui, ó. Vamos lá. Pode ser reaproveitado? Como é o descarte de possíveis sobras? Muito bom. Quer falar, Lucas? Posso falar assim, então até como o Amaral comentou, quando a gente faz o processo de limpeza usando uma bomba de recalque, ele pode ser recirculado no sistema. Então muitas vezes ele passou pelo sistema, mas o sistema ainda está sujo e o produto não está 100%, não está escuro, assim, não está preto, né? Você vê que ainda consegue remover um pouco mais de sujidade. Então você recircula ele no sistema, então ele pode ser reaproveitado. E o descarte, você faz o descarte como o mesmo descarte de óleo contaminado. Então, até a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Tem posto de gasolina que recebe, tem rei do óleo que recebe. Então, da mesma maneira que você faz o descarte do óleo, você faz o descarte do produto de limpeza junto com o óleo contaminado, tá? E é muito importante fazer o descarte da maneira correta, tá? Não mandem, nunca vi, né? Ninguém jogando óleo no ralo, nem solvente no ralo. Por quê? Rapaz. Na hora que joga, ninguém nunca fez isso. No ralo, a gente sabe na hora que a rataiada e as baratas caem tudo fora. Faz a limpeza do flush dentro da rede de esgoto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Exato. Faça sempre a destinação correta. Eu tô limpando o ar hoje. Vamos lá. O Fernando de Paula fala, Fernandão. E quebrar o vácuo ao nitrogênio vale a pena? Pois o nitrogênio vem com muita umidade? Errado. Nitrogênio não vem com umidade. Você tem que comprar o nitrogênio extra seco. Tem alguns nitrogênios que são feitos para encher pneu. Esse sim vem com alto índice de umidade. Mas você usando o nitrogênio correto, o extra seco, sim se deve quebrar o vácuo com o nitrogênio extra seco, que você faz por osmose e arrasta também o resto da umidade que está lá. Às vezes está fazendo vácuo, não vai, troca o óleo da bomba de vácuo, quebra o vácuo com nitrogênio, você vai ver que o teu vácuo vai lá para baixo. Tá? Então sim, mas tem que usar, porque até no nitrogênio, os caras estão usando nitrogênio ruim aí, né, com umidade. Então tem que comprar o nitrogênio extra seco. Perfeito, boa. Vamos lá. Aí o Fabrício só comentou aqui que sempre passa nitrogênio para retirar o excesso do produto. O Cristiano Haas, o mesmo problema, né, gente? Não particularidade do Brasil. Pronto, o Cristiano Haas está lá na Suíça. Em 7 anos de Europa, realizei total de 3 limpezas. Usei SF de 80 de 20 litros. Funcionou, mas custou €1.000 na época. É caro. Então, aí o que acontece? Aí ele foi lá e tirou dinheiro para comprar o SF80, lá, os furos lá, aquele banco Credit Suisse quebrou, né? Ele tirou todo o dinheiro que estava lá, só ele, aí o banco foi pro vinagre. Tem que avisar para ele que não era para tirar o dinheiro de lá, pô. Entendeu? Ela vive na Suíça. E aqui o Fernando de Paula também perguntou, os acumuladores de sucção, que são ferrosos, o que fazer? Ele quer saber Mesma coisa. Limpar com 141B, não tem problema. Ele vai só tirar que é a sujeira.
vai tirar as graxas, o óleo que tiver ali, mas ele não vai reagir com nada de cobre nem de aço, tranquilo. Tá? No caso do separador de óleo e do acumulador de sucção, é principalmente bom passar bem o nitrogênio para garantir que ele não fique resíduo, porque ele é um vaso de pressão ali. Tanque de líquido também. Mais alguma? Agora, a gente tinha separado algumas aqui, mas a grande maioria foi respondida. Alguns detalhes. O que devo fazer com o DAC vazio? Churrasqueira? Não, pelo amor de Deus. Os gaúchos vão brigar comigo. Mas não é, ali tem resíduo de produto químico. O DAC é um produto aí de aço carbono. A partir do momento que você não tem mais nada de fluido ali dentro, a gente pede para furar com prego, para ninguém reutilizar mais. Que tem aqui no Brasil, não, aqui não. Na Suíça, os caras reutilizam tudo. Pode ver. Lá os caras... aqui no Brasil, não. Que o pessoal não reutiliza nada. Então, é importante furar para ninguém reutilizar e depois é descartável como aço carbono mesmo aí, no ambiente. Mas esse que não tenha nenhum fluido dentro lá, nenhum resíduo. Né? Os meus amigos, não sei se foi o Rogério ou o Bessa, favoritaram aqui algumas que o pessoal está escrevendo errado. Isso é coisa do Rogério, geralmente, não sei. Fui eu. Dessa vez foi eu. O Michael! Explicando, gente, pode explicar aí, Marco. Manda bala e mostra o pessoal onde está o erro. A hashtag é o seguinte, deixa eu achar um aqui aleatório. Aleatório não, um parceiro tá aqui, o Ed, ele botou certo aqui, SF Flush. A hashtag tem que ter a hashtag, tá? Senão não funciona. Daí tem alguns aqui que eu favoritei, vou colocar na tela. O Valdeci colocou SF Fush. Faltou o L aqui, não é Fush, é Flush, tá? O Hello Mac não tá colocando a hashtag na frente do Flush aqui, tá bom? Ele colocou algumas aqui. O Janerson colocou só o S. Econômico, extremamente econômico. Ele chama com carinho, é o S. Quem comprou o S? Aqui, tem mais um aqui, o Vivaldo colocou um C a mais. SF, um F a mais, né? Foi um C a mais. Um C a mais ali. Um C a mais. Então tá errado ali, tá? A palavra certa, como é que é aqui? SF Flush. O Fabrício colocou certo ali, SF Flush. SF Flush. Boa, Vai ser mais difícil acertar o nome do que ganhar o sorteio aí. Você sabe que o Marizia, ele pediu para falar que ele não veio hoje porque está com dor de garganta, né? Mas, na verdade, ele não queria falar a hashtag hoje. Hashtag SF Flush. Boa. Ia dar ruim demais. Aí ele preferiu não vir no programa do que ter que falar o nome do produto, Lucas. Boa. Aproveitando, vamos até mandar até um abraço para ele, que ele está ajudando a gente aí nos comentários, ele tá podendo conversar. Ele falou que queria estar muito aqui, que ele gosta muito do Amaral, gosta muito do Lucas e pede desculpas a ausência hoje, mas segunda-feira que vem ele está conosco aqui. Bom, galera, referente à hashtag, é aquele combinadinho que a gente sempre tem, território nacional. Na verdade, essa DAC que a Chemours está presenteando, você que está nos assistindo, você vai retirar em algum distribuidor próximo de você. Então, se você está no interiorzão do Brasil, vai ter que ver algum distribuidor na capital, na cidade que consiga te atender aí, e aí você retirar lá no distribuidor. A gente não vai conseguir mandar no seu endereço. Então, fica esse combinadinho. Quem ganhar, a gente vai fazer um mapeamento aqui e direcionar um distribuidor mais próximo para você fazer a entrega, fazer a retirada lá no distribuidor. Então, valendo para território nacional, Rodrigão não pode ganhar, o pessoal da Suíça... Deixa eu te falar, tem um amigo meu que está me dedurando aqui, é o Heron lá de Salvador. O Heron também, se ganhar, não pode levar, tá? Não pode. Você vê que a nossa... Já tá vocês cortando os estão até caras. em Salvador, na Bahia aí. Beleza? Quem mora fora não grande pode. Amigo Heron aí, um abraço. O Heron não pode e palmeirense não pode. O Amaral também não tem campeonato, não ganhou nada. Não vai ganhar mais nada. Boa. Mas a gente quer de tudo quanto é canto do mundo, né? De tudo quanto é canto do Brasil e do mundo também. A gente fica muito feliz de estar levando informação para essa galera toda. É muito bom, cara. Muito mas aí a gente tem um combinadinho. A gente faz todo esse trabalho aqui toda segunda-feira. Mas, cara, a gente tem 165 pessoas, tem 70 likes. Ajuda a gente aí, aperta o joinha. Isso leva esse conteúdo para mais pessoas. A gente pede essa força sua aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Segue a gente lá também no Instagram, Fala Refrigerista. Tem todos aqui os perfis aqui embaixo. Segue o Amaral, segue o Lucas, trazendo muito conteúdo referente a fluido refrigerante.
A gente vai ter um treinamento, que até eu quero colocar a fotinha deles aqui, ó. O Michael já vai puxar... né? Isso, o Michael vai puxar já a enquete, mas eu queria pôr aqui um conteúdo que eles vão fazer no dia 23, nesta quinta-feira. Deixa eu só compartilhar aqui na minha tela, que aí a gente já comenta, porque isso complementa. A gente pode pôr no grupo também os links, né? Nos grupos de WhatsApp. Sim. O Lucas ele vai mandar 2 materiais para a gente compartilhar. Isso. E a gente já coloca o link nos grupos também. Boa. Então aqui, ó, treinamento, boas práticas com fluidos refrigerantes. Se inscreva, a gente vai deixar o link aqui, já vai colocar na hashtag. É um complemento de tudo isso que a gente está conversando, porém, vai conversar com outros fluidos, é isso, né, Amaral? Vai com toda a linha da Chemours. Nós vamos falar de toda a família HFO, quem substitui quem, que tipo de óleo que ele usa, troca a válvula, não troca, e válvula de expansão eletrônica, como é que eu faço? Então é um complemento bem mais... Vai também falar do SF80, tudo, mas nós vamos falar também dos outros fluidos refrigerantes e principalmente sobre a família HFO e os retrofits aí, que eu e o Lucas temos feito aí em todo o território nacional. Quero dizer para vocês que o Lucas é um grande comedor de sushi, temaki e outras cositas mais. E que dá prejuízo. Tem que honrar, né? Tem que honrar, né? E quando vai nos rodízios, dá prejuízo, velho. O esquema é não me convidar. Se me convidar, só que tá nos comentários está falando para você usar o óculos na quinta-feira. Com certeza vai trazer um conteúdo diferenciado aí na internet. Aquele óculos é o da mulher gato, que foi o Lucas que arranjou, não fui eu. Não me comprometam, por favor, por gentileza. Mas é um charme aí. Ó, só para ver o seguinte, você já explicou, pessoal, como é que é o sorteio, como é que faz? Por quê? Por exemplo, se o cara lá da cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, ganhou, lá na Feliz não tem um distribuidor. Então ele tem que ir no local mais próximo, no caso lá Porto Alegre, né? Salvador, beleza, que tem distribuidor em Salvador, Manaus, nas grandes capitais, sim. Mas se quem ganhar for bem longe, então aí tem que ver, entrar em contato com a gente, ver qual é o distribuidor mais próximo para ele pegar no distribuidor. É isso, beleza, Lucas? Combinado. Isso aí, combinado. Fechado. Fechou. Bora lá, Michaelzinho. Bora, então vou aproveitar aqui a oportunidade, já vou encerrar a enquete que a gente fez hoje, né? Vamos colocar na tela aqui. Então a enquete foi o seguinte, teve 206 votos, muito bom, obrigado a todos aí por estar aqui respondendo a enquete, né? Então deu 216 votos, eu não consigo nem ver direito, meus amigos. Sim, a idade chegou, não tem. Então, sim, deu 86%, tá? Desses 216 votos, e não deu 14%. Então, o pessoal está colocando em prática ali, né? Que a pergunta é a seguinte: você costuma fazer a limpeza do sistema frigorígeno? Então, o pessoal está seguindo as boas práticas aí da refrigeração. Muito bom. A maioria, né? O Amaral e meu amigo Lucas, a gente trabalhando aí. A gente trabalhando bastante, ainda tem um percentual do pessoal que ainda tem uma dificuldade de compreender, então a importância da gente fazer um programa desse, de você ter o webinar na quinta-feira, então acompanhe a Chemours, acompanhe o Amaral, o Lucas, que ele sempre traz esse conteúdo, cara. Isso, eu acho que não é vergonha você falar que não utiliza o produto, não pressuriza a linha, cara. A gente, em algum momento da nossa vida, fez alguma coisa errada por falta de informação. Mas hoje a informação está fácil, está chegando dentro das nossas casas, você está aí no conforto, você chegou do serviço, jogou na televisão. Então, assim, todo esse conteúdo riquíssimo. Já imaginou, o Amaral, você ter essa informação lá em 1900, quando você começou mesmo? Nem lembro mais, cara. Tinha nem TV colorida, mano. Paulinha. Quem é, chefe? Naquela época eu tinha um Opalão 77, velho, que coisa doida. Não, você sabe que é uma coisa engraçada? A primeira aula prática de refrigeração, na Escola Senai, Oscar Rodrigues Alves, em 1977, professor Sebastião, não está mais entre nós. Primeira aula, sabe o que foi? Quebre o tubo de serviço do compressor e esgote todo o fluido do sistema. Você vê como mudou, né? Então, isso aí eu tenho guardado até hoje. Os meus cadernos, que era o PTO, Plano de Trabalho de Oficina, que aqui na época tinha o CAI, que é o Curso de Aprendizagem Industrial. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha nem noção de que o fluido refrigerante era nocivo à camada de ozônio. Então, por isso, cara, sai do carburador e vamos para a injeção eletrônica, vamos para o híbrido, né? Por quê? A única coisa que gosta de passado é museu. Quem não se atualizar, tá fora. Beleza? Boa. Deixa eu só contar uma coisa rapidinho.
Meu amigo que foi morar nos Estados Unidos, beleza? E ele aprendeu as boas práticas aqui. Não é porque é os Estados Unidos. Ele ligou para mim, cara, o pessoal tá mandando eu fazer isso, tá errado. Pô, não acredito, tá errado. E aí o pessoal, ele começou a mostrar para mim. Então, o problema da qualificação de mão de obra não é só no Brasil. Nós temos problema de qualificação na Europa, nos Estados Unidos. E, cara, ele foi discutir com o chefe dele, que é o Cris lá, o Cris foi discutir com... Falou, cara, mas tá aqui, ó, o manual. Não importa se é no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Tchecoslováquia. Tá errado. O cara mandou ele embora. Você acredita nisso, cara? A que ponto chegou? Mandou o cara embora, porque ele falou, mas tá errado o que você tá fazendo. E ele foi discutir com o cara. Falou, não, sempre foi... Então, eu só vou contar rapidinho o que aconteceu. Nos Estados Unidos não pode ter mais 22. Então, eles usam muito 407. Mas tem muito equipamento com 22. Quando vaza o 22, o que eles fazem? Eles metem 407. Eles não. Essa pessoa aí que ele estava, eles metem o 407 junto com o 22. E são produtos totalmente diferentes. Um tem cloro, outro não tem. Um é com óleo mineral, outro com óleo poliéster. E ele foi mostrar isso, ele foi mandado embora. Então veja que a que nível chegou, né? Ainda bem que ele esteve aqui no Brasil, ficou com a gente, aprendeu, teve curso com a gente aqui. Ele é um cara que estudou bastante, é um cara que assim que vai atrás do conhecimento. E foi discutir lá com o cara mandou ele embora. Falou, não, você está errado e acabou. Infelizmente, é isso aí. Eu vejo aqui algumas instalações que chega a doer, chega a chorar. A maioria não, vou ser bem sério, mas tem algumas que chega a chorar. E lá nos Estados Unidos a gente visitou obras agora em fevereiro. Amaral do céu. Eu sei. Eu filmei e falei, e agora, como que eu ponho isso no ar? Eu queria pôr eu não podia pôr como exemplo, tem que pôr para criticar. Então eu visitei obra e não vou nem poder pôr, porque crê em Deus Pai, cara, que mal feito, assim. Muito mal feito. Infelizmente. Num lugar que assim, pô, a instalação tava legal. Não, nenhum. E a gente rodou uns 5 hotéis aí, meu, lamentável as situações. A instalação tava assim, imagina a manutenção, né? Que é que faz, né? Tem umas fotos legais que eu tô colocando de vez em quando também. Beleza. Bessinha, vai pro sorteio, vai pra despedida do Lucas e do Amaral primeiro. Isso, vamos fazer a despedida, vamos pelo Lucas, comedor de sushi, igual o mestre falou. Lucas. Grande comedor de sushi. Vamos lá. Boa, então só para me despedir aqui, galera, turma, muito obrigado. Porque tinha mais de 170 pessoas ao vivo durante a nossa live. O ideal é sempre a gente compartilhar bastante conhecimento e sempre procurem as fontes de conhecimento nos lugares corretos, né? Então, tem dúvida, não precisa ter vergonha. Levanta a mão, pergunta para o Amaral, pergunta para mim, pergunta para quem você conhece. Hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, e a ideia é que a gente sempre possa estar cada vez mais ajudando e compartilhando conhecimento com todo mundo que trabalha com a gente no nosso dia a dia, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado pela participação de todo mundo e contem conosco. Boa, Lucas. Beleza. Mestre, é contigo, Magnânimo. Hoje então, você estou tá aqui. Magnânimo, ilustríssimo. Não, hoje venerável. É venerável mestre hoje. Hoje é venerável. Podem dirigir a minha pessoa como venerável mestre. É isso aí. Bom, primeiro é prazer estar aqui com vocês, né? A gente procura ser o mais animado possível, né? Por quê? Porque quem está do outro lado só escutando, eu acho que tem que rir um pouco, né? Ouvir um pouco de besteira. Pessoal, a gente brinca do Palmeiras, viu? Mas é tudo verdade, tá? Não vai ficar com raiva de mim, não. E é legal porque a gente compartilha tudo isso, né? E vocês vejam que o que ponto vocês atingem aí, Europa, né? O pessoal lá na Suíça, lá na Cidade da Feliz, né? Aí Salvador, e aí qualquer coisa vai... E no Piauí, né? Veja bem, o calor terrível lá. Está 47 graus lá agora, né? O Rio Poti lá evapora lá, que você só vê a nuvem em cima dele lá. Então é isso que é legal a gente transmitir, brincando, né? E uma coisa é o seguinte, ninguém é uma ilha, ninguém está sozinho. Nós precisamos um dos outros para aprender. Então não adianta você aprender e não passar para frente. Então eu acho assim, nós temos que divulgar, porque hoje a internet deu uma liberdade muito grande para todo mundo falar o que quer. E, infelizmente, sai muita coisa também que, né, dá até medo. Outro dia eu estava vendo aí uma live, por acaso, porque eu não entro mais, porque eu não tenho mais paciência. Na minha idade, eu não me permito mais ver certas coisas, né? Então, o cara estava falando, olha, como é uma mistura,
O 410, você tem que ficar balançando ele bem uns 2, 3 minutos para misturar bem, né? Falei, cara, pelo amor de Deus. Então, a democracia é boa com a internet, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve por aí. Mas assim, é legal, né? Eu acho que sempre é tempo de estudar, de aprender. Eu acho que quem é um bom mecânico tem que ser também fazer um curso de comandos elétricos e de automação, porque hoje, desde um splitzinho até uns VRF ou sistema de supermercado, tem uma automação complexa. Também os novos fluidos refrigerantes, inclusive no dia 23, eu e o Lucas vão estar falando das novas famílias, quem substitui quem, qual é o consumo de energia, GWP, é importantíssimo, porque hoje você vai sair no mercado, você não sabe o que você encontra, né? Você vai ter desde R22 até propano, metano, CO2, então você também tem que estar preparado para isso aí. E do lado aqui meu, do Lucas, da Chemours, vamos estar sempre abertos para vocês precisarem fazer pergunta, entrar aí no nosso sistema, e vamos lá para ajudar a fazer essa galera ir para frente. De novo, muito legal, né? Aí com vocês, com o Rogério, com o Danielzinho, com o Maico, né? Rodrigo lá em Portugal, atrás de uma bicha, né? Então estamos aí à disposição. Espero que a gente tenha ajudado, contribuído, né? Com isso aí. Muito. Outro dia eu vi uma frase que eu achei muito legal, eu tenho levado isso na minha vida. Infeliz do mestre que não é superado pelo seu discípulo. Então é por aí a coisa, entendeu? Então é assim que a gente continua nesse trabalho. Eu espero que essa próxima geração que esteja vindo aí, que seja superior à nossa geração aí. Lucas está começando agora, beleza, mas eu já estou com 60. Então é importante, né, que a gente tenha esse pessoal que venha com mais aprendizado e também com a gana de poder distribuir essas informações. Ô, Bessinha, deixa eu dar um recadinho que a gente não costuma dar. Só uma coisa, eu fiz o meu primeiro curso com o mestre Amaral, a primeira palestra que eu assisti dele foi lá na York há 17 anos atrás. Muito fácil. Não fala o tempo, não fala, por favor. Segunda de ar-condicionado. E a gente não costuma dar spoiler do próximo convidado, a gente espera quarta, quinta-feira para começar a anunciar. Mas a semana que vem o pessoal da Armacell. Por que eu vou dar o spoiler essa semana? Porque vai ser uma live muito técnica também. E é isso, ó, os produtos evoluem e se fala muita besteira no mercado. E o pessoal tem instalado muito VRF de grande capacidade, não muito, graças a Deus, mas você tem encontrado com isolação de polietileno, não elastomérica. Cara, não é para isso. Só que não sou eu que vou falar isso, é o fabricante que vai te falar. E é um fabricante que produz as duas isolações, ele vai te explicar por que uma isolação dele você pode usar e a outra isolação dele você não deve usar para essa explicação. Boa. Então, a semana que vem é uma live totalmente técnica, explicando isso e até ensinando mais coisas. Vai ser muito bacana. Não percam, porque a semana que vem é uma live técnica porreira também. E vou dizer uma coisa para você. Isolamento técnico mal instalado, errado, mal dimensionado, aumenta o consumo de energia do produto. Por quê? Aumenta o superaquecimento. Então, depois eles vão bater sobre isso aí. Na realidade, a refrigeração é um conjunto, né? É um conjunto. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Estamos aí, qualquer coisa, podem nos falar. Beleza? Fechou. Então, galera, a gente agradece demais. Lucas, Amaral Gurgel, nosso parceirão aqui, já tem quase o sexto refrigerista aqui do programa, porque ele faz o trabalho com a Danfoss, também vem aqui com a Chemours. A gente agradece demais essa parceria. Aqui, ó, um canal aberto, lançou produto, tem um conteúdo que vocês queiram lançar, compartilhar, chama a gente, vamos trazer conhecimento, porque essa galera é sedente de conhecimento, de informação, a gente qualificar, melhorar, né, cara? A gente melhora o mercado, como o Amaral comentou, levando informação, compartilhando, dividindo, né, Amaral? Só assim que a gente vai... Venerável mestre hoje. Pode me dirigir como venerável mestre. Depois das 10 da noite pode. Bora. A gente agradece a todos os nossos amigos que nos comentários participaram, curtiram, comentaram aqui. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado às 20 horas aqui no YouTube e também no Grupo Refrigeração no Facebook. Estaremos aqui com a Priscila Baioco, com a Armacell, trazendo conteúdo sobre isolamento térmico, um conteúdo também muito relevante para a gente entender como trabalhar melhor numa simples instalação do seu splitinho, de um VRF ou um sistema grande de refrigeração. Então, a gente agradece a todos, um forte abraço, até semana que vem, tchau!